Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Prosa Choque. E agora, os convidados de hoje são duas pessoas muito especiais que ganharam as manchetes do Brasil por serem o primeiro casal gay do país a ter filhos gêmeos com material genético da família dos dois pais. Eles desafiam os padrões da família tradicional brasileira e contam com quase 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilham sua rotina como os papais dos gêmeos Mark e Maia. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o casal conhecido na internet como porque eu falo assim, @2depaz, Robert Rosselló e Gustavo Catunda. Ô, Catunda! Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado! Obrigado pelo convite. Tava doido pra conhecer vocês pessoalmente, Sim. porque a gente só se conhecia Uma figurinha já há muito tempo online, né? E a gente já participou de podcast antes e eu escutei já a história de vocês, mas agora eu quero que vocês contem pra todo mundo. Sim. E acho que o melhor começo é o começo de vocês. Sim. Como é que vocês conheceram? Porque esse foi o começo de tudo, né? Conta aquela boa história. Bora lá. Pois é, eu e o Robert, a gente se conheceu em Brasília. Eu sou nascido em Brasília, o Robert nasceu em Cuba. Por isso esse sobrenome diferente. Rosselló. Falou. Deu certo. Exato. Treinei horas e horas e horas pra falar isso aqui. E aí a gente se conheceu na faculdade de Engenharia Civil. A gente se conheceu no primeiro dia de aula da faculdade de Engenharia Civil, para ser mais exato. E aí era um momento da nossa vida em que a nossa sexualidade era completamente reprimida. A gente vivia completamente no armário. Eu nunca tinha vivido uma experiência homossexual. Robert nunca tinha vivido uma experiência homossexual. A gente ali sempre viveu coisas na internet. Vivia ali via vídeo, sala de bate-papo, esse tipo de coisa. Quantos Mas anos, só. mais ou menos? Eu conheci o Robert, eu tinha 17, ele tinha 19. Tinha 19. Tá. E aí, naquele momento, a gente se tornou rapidamente colegas, depois amigos, melhores amigos. Era uma fase que tudo era muito intenso, né? Tá. Então a gente foi... Não, e a gente, inclusive naquela época, a gente saía com nossas namoradas juntos pro cinema. Eram tipo rolês assim, vamos pro cinema, você com sua namorada, eu com a minha. Então a gente vivia realmente... essa vida, totalmente assim, heteronormativa. Aceitar nossa sexualidade era algo impensável, assim, não passava pela nossa cabeça, né? Até porque era um momento que não havia muita representatividade na mídia, na internet, em nada sobre casais gays, enfim, sobre a comunidade como um todo. E também na TV, né? Então a gente não tinha muito essa representatividade. A gente, inclusive, experiências nossas, né? Toda vez que a gente vivia alguma experiência, digamos assim, homossexual na internet, alguma coisa assim, pra tentar aliviar os desejos, batia uma culpa horrorosa. E se arrependia. Dos dois, sim, entendeu? Total. Eu, por questão religiosa, o Robert nem tão religioso assim, mas ainda pesava a questão religiosa, entendeu? Tem questão cultural também, que tá banhada pela religião. Então, Exato. Não tem como fugir da religião. Exato. Sempre ou não, tem um peso. Sempre. Mas era horrível, era uma culpa horrorosa e, meu Deus, por que eu cedi, sabe? Então era sempre essa luta para não ceder. Então, assim, eu sempre falava, a última coisa que eu vou fazer na minha vida vai ser ficar com um cara. Entendeu? Jamais. E aí a gente tá numa relação de uma amizade muito forte, juntos pra cima e pra baixo, melhores amigos, começando a faculdade. E acaba que essa amizade começa a cada vez ficar mais próxima, mais intensa, mais intensa, e ciúmes de amizade, tipo, você não vai me acompanhar a tal lugar, sabe? Esse ciúmes vinha do Robert, eu não tinha ciúme. Eu sou geminiano, signo de ar, livre. Robert que sempre foi mais... Sou leonino, entendeu? Eu gosto da possessividade. E aí isso mais intenso demorou quanto tempo, assim? Foi rápido. Foi 1 ano. Desde que a gente se conheceu no primeiro dia. Não, assim, porque 1 ano da gente se conhecer até ficar mais intenso. Mas vocês já se conheceram e já rolou amizade, proximidade. Virou uma coisa mais, tipo assim, colegas de aula. A gente pegava algumas matérias juntos, e aí foi começando a se aproximar, e aí a gente vira amigo. Tá. E à medida que vão passando o semestre, sei lá, foi já pro terceiro primeiro semestre a gente era colega, segundo semestre a gente era amigo, terceiro semestre a gente era melhor amigo. Pra cima foi e pra meio baixo. que isso, assim. Tá. Exato. Final do terceiro semestre era uma coisa assim, eu não posso viver sem te ver, uma coisa muito intensa. Mas já tinha alguma faísquinha de apaixonamento? Não. Ou de
um olhar mais malicioso. Eu sexualizava ele, assim, como eu sexualizava qualquer outro amigo. Eu tirava a casquinha dele como tirava de qualquer outro. Não tinha algo especial em relação ao Robert, assim, entendeu? Exato. E comigo, assim, também. Era muito bom estar com ele, sempre próximo, mas nunca eu ia associar uma coisa a outra. Tipo, nunca vou chegar em tal ponto, entendeu? E aí começa a realmente ficar muito próximo, muito de toque, de carinho, de ciúme. Toque, abraço. Físico, abraço. Faz uma massagem. E aí o Robert era ainda tão... Ai, gente, que vergonha. Mas era tipo... Ai, Deus. Faz uma massagem em mim, mas era tipo assim, falando daquela gostosa da faculdade, entendeu? Pra tentar disfarçar. Gente, aonde? Era uma coisinha aqui, um carinho aqui, falando, nossa, aquela ali, ó, aquela gata. Quem tá tentando enganar? E aí pronto, nesse clima de intensidade em vários sentidos, num dia brincando de lutinha, bem assim, né? Filme adulto. Lutinha mesmo. Lutinha mesmo, sabe? Dois melhores amigos. Exatamente. Vamos lutar. Vamos. Exato, aquela coisa porrada. Como fazem todos os héteros. Menino. Exato. Da broderagem, né? É a broderagem. É a broderagem, literalmente. E a gente fica a primeira vez. E a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Entendeu? Porque aconteceu. Ou foi alguém que teve a iniciativa? A iniciativa veio do Robert. Foi mais de mim, mas com muito... É porque o Robert... Muita abertura. Muita abertura, exato. Ele era o tipo de cara hétero, né? O cara no armário ali, mas ele tinha uma persona hétero que era aquele hétero mais nojento. Mais top. Mas as coisas que ele falava eram asquerosas, assim. Eu jamais podia imaginar que aquele cara poderia ser gay. Tipo, era impensável pra mim. Era impensável. Mas tipo que quase homofóbico. Falava? Não chegava nesse nível de era mais objetificar mulheres a um ponto asqueroso. Entendeu? Tipo, era nesse sentido, assim. Machista, nível... Palavras de baixo calão quando passava uma mulher na frente dele. Tentando passar alguma imagem, né, de masculinidade que acabava sendo muito tóxica, entendeu? Mas era mais pra tentar esconder aquela fachada, né, construir uma fachada. E, enfim, mas no final... não era um cara que se olha e fala, esse cara pode ser gay. Não, era tipo, esse cara é tipo um hétero top ao extremo. Era meio que isso. Tá bom. Já deu. Já ficou claro, né? Mas assim, nessa época você já se aceitava mais, é isso? Não. Eu também não me aceitava. Tinha a questão da religião. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria experimentar. Sabe? Tipo, já ali, na época da lutinha. Na época da lutinha. No caminhamento da eu falava, amizade. Tipo, eu nunca vou viver isso. Eu ainda falava, eu cheguei a conversar com um amigo meu uma vez, falando, gente, eu não acredito que exista amor entre dois homens. Amor é só entre homem e mulher. Entre dois homens é só atração sexual. Exatamente. E aí, tipo, na minha cabeça era impensável assumir uma relação, mas naquele momento que a gente tava lendo da lutinha, eu já sabia que eu queria provar. Sabe? Eu queria experimentar um outro homem. Eu queria saber como era o beijo. Eu era muito ligado a beijo. Então, tipo, eu queria saber como era o roçar da barba. Isso na minha cabeça era uma coisa muito... Gente, eu não. Até o último segundo eu falei, a última coisa que eu vou fazer na minha vida é ficar com o cara. Não foi intencional. Não. Foi realmente... Ele foi tomado. E é engraçado, porque eu que tomei as atitudes mais do tipo... Vamos fazer isso? Não, sabe? E eu realmente acho que saí de mim naquele momento. Porque eu acho que uma explosão... Naquele momento foi uma explosão de uma coisa que você reprimiu a vida inteira. Sim. E no momento que você bota pra fora, é tipo assim... Tão libertador, é tão bom. Tipo, como é que eu consegui viver até hoje sem isso, sabe? Sim. Então, realmente foi uma explosão. Você para de ter controle do seu corpo. Sim. Então, foi surreal. E a culpa no depois foi proporcional? Não. Isso que foi engraçado. Que aí já foi então a libertação. Até foi literalmente então, isso. Era sempre bater aquela culpa. Naquele momento eu entrei numa crise de riso. Tipo, meu Deus, o que a gente fez? Eu lembro que a gente falava, é a faculdade. É coisa que acontece. Bota a culpa na faculdade. E eu ria, o Gustavo tava envergonhado. Tipo, meu Deus. Mas não tive nenhum segundo de culpa. Isso foi muito engraçado, entendeu? Então, foi tipo assim, não, é isso que eu quero viver a partir de agora. Pra mim, foi uma vergonha imensa, assim, de tipo, meu Deus, e agora? Eu não consigo olhar na cara dele.
depois do que rolou, sabe? Eu, tipo, E a tava gente muito envergonhado. A gente era grudado, dia, tarde e noite, pra cima e pra baixo, amigo. E acho que é importante falar tá. que neste momento, na nossa cabeça, não era algo romântico ainda, não foi algo sentimental. Não. Foi algo de descoberta sexual Sexual, mesmo, tá. com alguém que você confiava muito, com alguém que você amava como amigo. Uhum. Então, ainda não tinha virado essa virada de chave romântica, né? Exato. Mas enfim, tivemos nossa primeira experiência. No dia seguinte, a gente passou um certo tempo sem se falar ali, né? Tipo, ai meu Deus, e agora o que vai rolar? Certo tempo Quem são que falou, horas, tá, gente? Não são dias. Foi tempo de dormir, porque foi à noite, né? No dia seguinte, Sim. nos encontramos na faculdade, a gente tinha um jogo de futebol pra assistir num bar com os amigos. Olha o nosso rolê. Olha E o aí- meio, Bons olha o namorados. meio. Não, era Não, só Sem os namorados. ninguém amigos. mais namorava Era já. só, Tá. era só os amigos nesse momento. E aí, a gente já tinha terminado o namoro e tudo. Tá, então. tá. E aí a gente. Eu falei, eu já tinha marcado que eu ia buscar ele em casa. Eu cheguei na casa dele normal, né? Vou buscar meu melhor amigo. Tava Vida que marcado. segue. E aí eu chego lá, ele tava tomando banho ainda, aí eu fui esperar ele no quarto dele, normal, como bons amigos que somos. Sentei na cama dele e esperei. Aí de repente chega ele de toalha saindo do banheiro. Óbvio, né? Tinha saído do banho. Sedutor, né? Sedutor, Eu né? ouvindo aqui, Eu né? falei, eu Adoro. não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se ele ia ignorar 100% o fato ou se ele ia Aham. querer falar sobre. Não sabia. Ele tranca a porta do quarto dele, me joga na parede, literalmente me beija. E ali, naquele momento, se tornou romântico. Naquele momento, a minha perna tremeu, a minha mão suou, meu coração disparou e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero viver pelo Tá. resto da minha vida. Eu amo esse cara. Foi, tipo, muito imediato. Sim. Porque você Sim. já devia amar enquanto amigo, né? Exato. Já tinha um amor ali que ali naquela hora foi rapidinho pra também É fazer A gente essa tinha uma mudança. relação muito assim de ver dia, tarde e noite, fazer tudo junto, trabalho de faculdade, sair, rir, se divertir, Dormia junto. dormir, sabe? Era uma relação já muito próxima. Vocês falavam, te amo, antes? tudo. Como amigo? É. Acho que meio que sim. Eu não falava. pude falar, não. Eu Fui falava. travado pra Mas eu falar. falava pra muita Falava. gente. Mas assim, ele era fala, muito... "Geminiano, Na brincadeira, gente, pô, amo eu ele. te amo. Gente, Gustavo, durante a faculdade, ele tinha muitos amigos, né? Ele é bem popular e tal, e aí ele fazia um top das amizades com as pessoas. Então, ele falava pra todo mundo que a pessoa estava no top 1 dele. E aí um dia as pessoas começaram a Falava pra confrontar. todas as pessoas. Todas as Quem pessoas. tava... Ah, todo mundo tava no top Todo 1. tá no top eram 1. todos Ele no falava, top eu 1. sou o melhor amigo dele. Ele mentia pra todos, viu? Geminiano, gente, não confia, hein? Ele falava pra todo mundo que tu era seu melhor amigo. Eu estava em algum top. Tá. Mas enfim, daquele momento a gente sempre considera o dia 30 de agosto, que foi o dia que a gente ficou a primeira vez, como o início do nosso casamento mesmo. Sim, porque sim. foi isso, assim. Daquele momento em diante, a gente nunca mais se separou. Sim. Ali começou o nosso casamento. A gente dividia a conta, a gente dividia as dívidas, tudo. Logo tudo, depois? Né? Não, imediato, porque foi um processo muito rápido. Aí vocês Então- começaram a namorar, oficializaram. Começamos a namorar. Escondido. Escondidos, Tá. Por mas pouquíssimo tempo. por pouquíssimo tempo. No processo de 3 meses da data que a gente ficou a primeira vez para as nossas famílias descobrirem, foram 3 meses. Descobriram? Vocês não contaram? Descobriram. Comigo foi assim, minha mãe sentou, ela sempre viu o Gustavo, né, convivendo muito lá em casa, né, melhor amigo, por cima e pra baixo e tal. Só que ela começou a ver umas movimentações diferentes. Minha mãe ela é psiquiatra. Tá. Então ela sempre suspeitou de mim, né? Resolveu Ela falou ignorar. Ela suspeitava? sim. Tá. E ela sentou um dia comigo e falou, então, deixa eu me perguntar, isso aqui que tá acontecendo, isso mesmo? Eu falei assim, sim. E ela já Não, falou mas eu- de vocês? Sim, Sim. Você Você e Gustavo, Gustavo, já todo foi já mundo. focado. Eu falei, sim, é isso mesmo. Aí foi aquele susto, acho que meio que ela suspeitava, mas não esperava ter a resposta na lata, né? Aí ela falou, tá, e é isso mesmo que você quer viver, não sei o que. Eu falei, sim, tô tranquilo. Ela falou, tá bom, deixa eu só me acostumar com a ideia. Acho que foi só um choquezinho. Tá. Mas nunca tive problema familiar, de aceitação Você nem nada. já tinha programado que falaria pra ela ou você falou Não, foi de supetão, assim. da mesma maneira que você ficou com ele de Exato, supetão? Não, na Exato. cabeça dele eu jamais vou falar. A mãe perguntou, ele falou, Sim. Assim como ele também nunca ia ficar com o homem, de repente... Exato, dá pra ver que no sou meio bem da confiável, né, gente? Exato. Exato, contei e foi aquele sustinho assim de início, mas não tive nenhuma represália, nenhum problema com minha mãe, nem nada. Eu tinha uma família muito religiosa, evangélica, então daí você já imagine como era a realidade, né, de uma família evangélica no Brasil, conservadora.
Então, eu resolvi falar. No dia que ele falou de manhã, sei lá, não sei o momento, poucas horas depois, eu falei, eu vou falar não também. Não precisava. Acho que ele foi tomado. Foi pra marcar. Também quero. Vamos Se nessa você data foi de aqui. boa, comigo também vai ser. E aí foi no balo. E não foi, né? Tá. Foi um drama gigantesco. Minha família não aceitou, super conservadora. Eu passei por vários processos dentro da religião muito dolorosos. Não muito aceitaram duros. em nome da religião. Exato, total. Tá. Aquela coisa, demônio, sabe? Tá. Enfim, aquele papo. E aí foi muito difícil, assim, foi muito dramático mesmo. E aí chegou no momento que a gente era proibido de se ver, e aí Você morava com eles? Morava com eles. Você também também? morava com- todo mundo morava com a faculdade, família. tá. Ok, claro. Eu tava com 19 e o Robert tava com 21 nesse momento aí, Que a gente fica. que a gente fica, que a gente sai do armário e tudo mais. Tá. E aí, a gente já tomou a decisão rápida, a gente vai ter que morar junto, não tem jeito. Pra gente continuar essa relação, a gente vai ter que morar junto. Então, a gente correu, eu arrumei um emprego, ele arrumou um emprego, e a gente queria alugar um apartamento, e a mãe dele falou, não, vem morar aqui em casa. E aí foi que eu fui morar com a família dele. Tá. Então foi muito rápido mesmo pra gente morar juntos. Foi ali, 3 meses, começou-se o processo da minha mudança e rapidamente... Foi cada dia Foi dormia gradual. mais tempo fora de casa. Dormia Tá. mais tempo fora de Foi levando casa. uma roupinha, duas, Até três. Que, sei até lá, que acabou. 5, 6 meses que a gente já tava juntos e já tava 100% acho que 6 dormindo meses. numa cama de solteiro comigo até o final da Sim. faculdade. Eu com 1,87, Robert com 1,84, os dois dormindo numa cama de solteiro. Gente, Tá. Foi desse jeito. E foi assim por 3 anos e meio. Até a gente se formar na a faculdade. gente se formar. E aí, eu acho que um ponto importante sobre a paternidade é que a gente sempre falou que queria ser pai. Lá, quando nós éramos 2 amigos héteros, entre muitas aspas, a gente já falava, a gente vai casar com as nossas namoradas, a gente vai ter filho, a gente vai ser vizinho, porque nossa amizade era mega intensa, então a gente já Sim, imaginava sim. a nossa vida assim. E aí, nossos filhos vão brincar juntos e tudo mais. Então, assim que a gente começa a namorar, o primeiro papo já é tipo, tá, e agora? Como é que a gente vai fazer pra ter filho? Sim. Então já E foi vem a primeira conversa, sabe? Ideias mirabolantes. A gente Foi um papo problematizando. Sim. Sim. Como vamos fazer O que a gente vai agora? fazer agora? Que a gente vai ter que, tipo, cada um vai ter que casar com uma mulher e aí tem uma vida dupla, aí a gente tem filho e aí a gente vive isso aqui escondido. Ou Como a era gente- feito antigamente, né? Ou a É gente porque arruma. Até então a gente só tinha se assumido pra família. Normalmente as pessoas se assumem primeiro pros amigos, Aham. para um ambiente, sei lá, de faculdade. No último lugar chega a família. A gente foi o contrário, foi direto na família. Pouquíssimos amigos sabiam e a faculdade ninguém sabia. Entendeu? A gente até cogitava. Não, vamos arrumar um casal de amigas lésbicas. E aí a gente, cada um casa. Era, tipo, muito. Elas surreal. querem ter filho Pra ter também. filho. Pra ter Exato. filho, Então eram uns tá. papos assim bem. É porque, doidos. é porque hoje em dia talvez isso seja mais absurdo do que naquela época, né? 2011, o casamento gay não era permitido no Brasil. A Foi nesse adoção, ano, né? Foi permitido em 2011. a adoção por casais gays não era permitida no Não Brasil. era. Não, Barriga solidária não era Também permitida no não. Brasil. nada. Então a gente não tinha referência. Não tinha referência. De tipo, Nenhuma. um casal gay pode casar? Pode ter filhos? Não podia. Até então não podia. Então na nossa cabeça era tudo muito impensável. Ainda era Brasília, onde a comunidade LGBT não se compara à realidade que a gente vive em São Paulo hoje em De jeito dia. nenhum. Enfim. Num ambiente de engenharia civil. Sim, ainda tem Entendeu? esse agravante. Exato. Era A gente não o conhecia. emprego que a gente iria arrumar era uma região assim, uma área homofóbica, machista, enfim. Era tão extremamente louco que a gente não preconceituosa. conhecia outros gays. Era literalmente isso. A gente não conhecia outro casal gay. Tá. A gente não tinha a menor referência. Uhum. E aí foi nisso que a gente começou a construir a nossa relação e imaginar nosso futuro. E nesse futuro já existia uma ou algumas crianças, filhos. A gente queria ter. Tá. A gente não, Só não sabia como. Exato. Mas o que a gente Mas vai sempre fazer foi pra uma ter? vontade dos dois, Exato. a paternidade. Tá. Então, Isso já quando você já estava no relacionamento. E antes do relacionamento também. Sim. também. Anterior, assim, adolescente. Sim, você- sim, sempre. Desde criança, eu sempre soube que eu queria ser pai. Eu Tá. sempre soube. A gente sonhava assim com aquela famíliazinha assim de margarina, casado, com os filhos, o cachorro, nananã, entendeu? Aquela Sim, coisa. sim, Então, sim. Sempre foi um sonho nosso. Dos Exato. dois, assim, bem Disney, né? Aquela Sim. coisa bem. E aí vocês estavam na casa da tua mãe e depois conseguiram, com o emprego, conseguiram morar Exato. sozinhos. Aí Assim, a gente a se forma, gente se forma na consegue faculdade. arrumar o primeiro emprego, com Relativamente engenheiro rápido. civil.
Sim. Sim, bem Tá, rápido. tá, A gente se tá. formou. Foi um milagre até, porque foi o início daquela crise gigantesca que tomou o Brasil em 2014. Sim. Então, foi um momento bem dramático para engenharia civil, porque a gente entrou na faculdade de engenharia civil e era assim, engenheiro civil é rico. Você vai se formar, você vai ter uma Hilux. Era essa. Era isso a que obra começo. pra pra todo gente. lado. Só quando a gente se forma, a realidade era outra. Era tipo assim, a pessoa que estava estagiando, ganhando R$2.000 na época, que era muito dinheiro para um estagiário, se formava como engenheiro e começava a ganhar 1.800 formado. Era essa a realidade. Nós temos vários casos. assim. Então, foi uma mudança muito drástica de realidade da engenharia civil naquele momento no Brasil. E isso tomou a gente também nessa. Então, assim, a gente ter conseguido um emprego e se sustentar naquele momento foi assim, um milagre. Tá, tá. Foi. Foi Os dois anormal. conseguiram. No Os mesmo dois lugar, não. conseguimos. Conseguimos. Só que aí a gente começa a lidar com outras coisas. Mas não foi no mesmo lugar. Não, Não, lugares cada diferentes. um- Lugares diferentes. Exato. Tá. Exato. Só que os dois como engenheiro civil e começamos a lidar com outra realidade. Homofobia no trabalho. No trabalho ninguém sabia que a gente era gay nem nada. A gente sempre passou uma imagem um pouco mais heteronormativa, digamos assim, não tinha muitos jeitos, alguma coisa, então acabava que passava um pouco despercebido. Então a gente presenciava coisas, comentários, Gustavo viu colegas de trabalho serem demitidos com a desculpa, corte de custo. Mas quando ficava entre o grupinho assim mais Dos próximo, héteros. não, Tá. demitiu o viado, o que viado vai estar trabalhando aqui Tá, com a tá, gente? Todo tá. mundo Era essa a engenheiro. realidade. Entendeu? Tá. E ele ouvindo esse tipo de coisa, falou, meu Deus, se descobrindo de mim, perco o emprego, como é que a gente vai se sustentar, entendeu? Sim. Então, E eu aí você mesmo- falava que morava divide o apartamento com um amigo. Não, nem namorada, falava. tinha namorada. Falava que tinha namorado. Eu falava que tinha namorado, ele falava que tinha namorado. Exato. Era muito louco, assim, porque eu passei por um processo muito desgastante durante a faculdade, mais do que o Robert, da não aceitação e de ser um processo muito violento em muitos sentidos, que acabou com o meu psicológico e quebrou bruscamente a minha relação com a minha família naquele momento. Sim. Então, eu via na faculdade, na formatura, a minha grande liberdade em vários sentidos. É quando eu vou poder ser eu mesmo, quando eu vou poder construir minha família, quando eu vou poder fazer muita coisa. E não se cumpriu. Quando eu me formo e lido com o mercado de trabalho, eu descubro que se eu sair do armário, acabou meu emprego. Entendeu? Então, isso era péssimo. Robert, você falou que você ouvia? Não, então, eu trabalhava numa usina de concreto, né? Aqueles caminhãozinhos betoneiros. Sim. Eu geria uma usina dessa. E aí, ficava bem na rua de uma balada gay. Então, por exemplo, todo sábado de manhã, tava assim, a galera saindo da balada, a gente entrando pra trabalhar. E eu vi, assim, direto comentários do tipo, o motorista chegando nesse horário, vontade de pegar o caminhão e passar por cima desses viados tudo, entendeu? E eu, tipo, meu Deus, eu sou o chefe deles, Sim. entendeu? Então, tipo, era muito tenso, Uhum. entendeu? Foi bem difícil. Então, os anos vão passando e aí a gente vai ficando angustiado. O Gustavo falou que não conseguiria lidar com essa realidade, largou o emprego e foi ser empresário. Foi montar o próprio empreender. negócio, foi empreender. Eu ainda... Numa tentativa de ter uma liberdade Exato. de existência. Exato. Sim. Tá, Exato. tá. Ele começou a Essa trabalhar foi a com motivação, projeto. né? Exato. Total. Aí começou a trabalhar com projeto, ele falou assim, todos os meus clientes e tudo vão saber quem eu sou 100%, eu não consigo mais voltar pro armário. Tá. Uhum. Eu ainda resisti mais um pouco, mas com o tempo também vi que aquilo não era o que eu tinha queria. futuro. Porque eu queria formar família, queria, enfim, ter uma série de coisas que eu não podia ter filhos. Falando no meu trabalho que tinha uma namorada, isso Sim. não existia na minha cabeça, entendeu? Primeiro pelos meus filhos, Uhum. entendeu? E depois por mim mesmo, enfim. E chegou num ponto que eu também larguei, saí disso, consegui também essa libertação. E a gente foi trabalhar junto, montou empresa Tá. seguiu esse caminho profissional. E E a partir disso, então, vocês saíram completamente do armário exato. Sim. pra família, pra todo mundo, pra vida. É, Família já acabou. sabia, amigos Acabou. também, era só realmente o lado profissional, com medo, né, de perder a renda, qualquer coisa assim, Tá. mas conseguimos levar esse lado profissional dessa forma. E lá atrás, quando a gente se forma, né, volta aquela ideia da família, né, tipo, e aí, como que a gente vai fazer para ter filho? A gente começa a pesquisar. Um parênteses importante é quando a gente começou lá a namorar, a gente ficava imaginando lá as hipóteses, né, de ter Aham. filhos. E aí a gente via as possibilidades, mas eu comecei a viajar, né? Já que é impossível ter filho para um casal gay, vamos pro mundo do fantasioso. E aí eu falava, gente, imagine se pudesse ter um bebê que fosse a misturinha de nós dois. Tipo, tivesse
os seus olhos, o seu nariz, a minha boca, a gente ficava viajando sobre isso, sabe? Como construção heteronormativa mesmo, que era a única que a gente conhecia. Você compartilhava também dessa fantasia. Viajava mesmo. E era um sonho quase infantil mesmo ali naquele momento, né? E aí o que aconteceu foi que eu escrevi tudo isso, né? A gente vai se formar em 4 anos. E aí a gente vai ter filho em 10 anos. E aí eu fui construindo vários sonhos mesmo. E aí, num papel, tem esse papel até hoje, inclusive. Tem? E aí tem, inclusive, esse tópico lá de que, com 29 eu quero ser pai. E a gente vai ter dessa maneira aqui. E eu até imaginei, olha, como é que a gente vai fazer para ter o filho desse jeito? Minha irmã é idêntica a mim. Se ela me dá o óvulo e o Robert entra com sêmen, eu tenho essa mistura. Então eu construí isso na minha cabeça lá atrás. Lá atrás? E era impossível. Claro. E aí, com o passar dos anos, a gente foi amadurecendo, a comunidade LGBT foi evoluindo em várias questões, e a gente foi ganhando direitos, e aí foi permitido o casamento, e aí de repente foi permitido a barriga solidária, foi permitido a adoção, então foi se abrindo um leque de possibilidades. A gente conheceu também a barriga de aluguel fora do Brasil. Sim. Então, quando a gente chega lá na ideia, que é o ponto que o Robert vai falar agora, de ter filhos, a gente já tinha desconstruído aquela ideia lá atrás e a gente já estava aberto a um leque de possibilidades. Agora eu posso várias coisas. Eu posso adotar se eu quiser, eu posso pagar por uma barriga de aluguel se eu tiver dinheiro para isso, porque é muito caro. Sim. Eu posso ter filhos através de uma barriga solidária no Brasil. Então, a gente já tinha na nossa cabeça várias possibilidades de ter filho. Isso foi no momento do casamento que vocês conversaram e avaliaram. Esse é o momento de ter filho. Sim, eu fui infernal com os meus objetivos. Mas como é que chegou esse momento? Por que esse momento? Então, que não os teve dois nenhum momento que falou assim, agora é o momento. A gente sempre foi construindo isso. Então, lá atrás, quando começou a relação, começamos com uma ideia. Tá. Quando a gente se forma e começa a trabalhar, quais são as possibilidades? Vamos começar a pesquisar? Não é para agora, mas a gente já tem que começar a se preparar. Tem que construir, né? Tem que ter uma casinha, tem que ter um mínimo de infra para receber uma criança. Então a gente foi procurar as possibilidades. Aí a gente foi em clínicas para ver como que funcionava a barriga solidária, que aí a gente viu, por exemplo, que não daria para utilizar os óvulos da irmã do Gustavo, porque era proibido. Você só pode utilizar naquele momento, óvulos ou espermatozoides de pessoas anônimas. Você não pode saber a procedência. Tá. Então, a ideia que ele já tinha construído ali, de fazer essa misturinha tudo, não dá. Isso em que ano? Isso em 2015. A gente foi pesquisar, começou a pesquisar em 2015. Tá, teria que comprar o óvulo... Comprar o óvulo, fazer inseminação. De forma... Mas o óvulo tem que ser anônimo. Você não pode saber quem é a pessoa que fez essa doação. Então, isso já foi uma coisa que desistimos dessa ideia naquele momento. Aí a gente foi atrás da adoção, a gente inclusive frequentava muito lares de crianças e tudo, então a gente foi realmente pesquisar, vamos conhecer. Fomos também atrás de clínicas que faziam barriga de aluguel fora do Brasil. Fora do Brasil. Gente, assim, R$600 mil. São valores muito altos. São valores muito, assim, inatingíveis, para outro patamar mesmo, entendeu? E aí, enfim... E a adoção, como é que foi o processo da adoção? A aventura da adoção. Cara, vocês frequentaram abrigos? A gente frequentou. E aí 15 dias a gente ia, durante alguns meses. Mas vocês iam numa de visitar. A realidade. Exato, visitar, brincar com as crianças. Não estava no processo. Não não tinha entrado no processo. Nem pode. Não. Quando você está no processo de habilitação, eles não deixam, que é para justamente você não se apaixonar por uma. Exato. Então o juiz já nem deixa. A gente ia mais no intuito de conhecer, se aproximar. A gente fazia arrecadação de brinquedo, de roupa, de tudo. A gente ia para lá e passava o domingo inteiro brincando com as crianças. Era muito, muito legal esse processo que a gente passou. E quando vocês pensaram durante um tempinho, que seja em adoção, vocês pensaram em perfil assim de criança? Será que... Porque a adoção tem essa possibilidade que mais nenhuma outra maneira de constituir família tem. Você pode ter
3, 4 ao mesmo tempo, de várias idades diferentes. Sim. Vocês têm 2 da mesma idade. Exato. Vocês nunca poderiam ter na mesma barriga duas Exato. idades diferentes. Na adoção você pode. Pode. Sim. E você pode chegar a um filho de 7, de 11, 15. Vocês chegaram a pensar nessas possibilidades de adoção tardia, de grupos? A gente pensou, a gente definiu assim, a gente começou a entrar em vários grupos de adoção e aprender com outros casais também que estavam passando pelo processo. Inclusive, a gente foi muito desmotivado naquele momento a adotar por várias pessoas. E aí, depois a gente entendeu que a gente seria desmotivado em qualquer processo. Tá. Sabe? Só que isso a gente aprendeu com o tempo, né? Que tipo de desmotivação? Outros casais começaram a contar traumas que eles passaram no processo de adoção, tipo casais gays ou casais héteros, mas de tipo reclamar que se sentiam prejudicados na fila da adoção, como se o juiz tivesse priorizado um casal hétero ao invés de priorizar um casal gay. E aí a gente teve uma história na época que ficou até muito famosa no Goiás, que o casal, a criança estava num lar temporário, e aí o casal, como é que foi isso? Aí o juiz foi lá e liberou, né? Tipo, vai pra esse casal gay aqui. Uhum. E aí a pessoa que estava no lar temporário, quando soube que era um casal gay, não aceitou e pediu a criança de volta, e o juiz foi lá. Era completamente errado essa história, porque não pode, né? Primeiro que o lar temporário não pode adotar, né? Não pode. Não pode. Não. E aí o juiz priorizou isso, e aí tudo isso começou a assustar a gente, de tipo, meu Deus, quantas coisas absurdas podem acontecer durante a adoção. E aí depois a gente descobre que não, que na verdade, assim, é a construção de desmotivar a paternidade para um homem gay vai acontecer independente do processo. Sim. Se você escolher barriga de aluguel, barriga solidária ou adoção, vão te desmotivar. Na barriga solidária vão te desmotivar falando que a mulher vai desistir no meio da gravidez e que ela vai tentar roubar o bebê, e aí... Vocês escutaram muito isso? O tempo inteiro. A vida toda. Só que a gente, com a maturidade, entende isso, né? Que, tipo, não, na verdade, a desmotivação vem. Exato. Então, cabe a você ter maturidade e entender que você precisa se manter motivado se você quiser ter filho, né? Independente do processo que você escolher. E já assim, lá pra 2020, por aí, 2021... né? 2020. 2020, né? Foi 2020 mesmo. Então, E a gente a adoção já era permitida por casais Sim. gays. sim. Porque Já antes não era permitido, Não né? era. E sabe como é que o pessoal Exato. fazia, né? A gente foi Adotava um. Era assim que Sim, fazia. Exato. Quando eu comecei a me interessar, Uhum. eu e o Thiago, a gente tinha pensado, quem que vai adotar? Porque só um que Só podia um adotar, e aí o outro entrava com processo depois de inclusão de paternidade, anos depois, que aí alegava um vínculo afetivo, aí o juiz acabava deixando e tal. Era nesse esquema, tinha que ser um só. Tinha que ser um só, olha que A loucura. gente tem casos de amigos nossos que estão até hoje no processo de incluir o outro pai, Exato. que É. ainda não saiu. Isso mudou, se eu não me engano, foi 2015. Olha aí. A gente começou a frequentar abrigos, foi em 2019, né? Acho que foi. Por Foi aí. E foi um momento que já era tipo assim, acho que É que eu estamos sou uma bem pessoa... próximos de Tá, dar o tá, passo, tá. Eu entendeu? sou uma pessoa muito louca com as minhas metas. E aí, quando tava chegando perto de eu fazer 29, eu falei assim, Você já com 28. Eu tava com 27. Eu já Ah. tava prevendo, assim, tá faltando aí menos de 2 anos pra eu fazer 29. Eu preciso correr atrás, porque com 20 não pode passar do 29. Gente, Eu sou assim isso com é tudo na infernal. vida. Eu falei, sou. calma! Eu sou. Aham. E aí, eu tava assim. Aí a gente começou a tentar de tudo. O primeiro que sair, eu vou topar. Se a adoção sair primeiro, a gente vai fazer. Se a barriga solidária sair primeiro, a gente vai fazer. Barriga de aluguel realmente não vai estar dando agora nesse momento. Vocês porque é pesquisaram o muito caro. valor e desistiram pelo valor. Sim, Não, com certeza. era algo irreal. Era algo. Era $100 mil na época, o dólar tava 6. A sei lá. tentativa. É, Não, essa Ou era clínica garantido? em São Paulo é garantido. Tá. até Tá. você ter o bebê. Pelo menos, né? $100 mil, né? E não deu certo. Ah, Rasga, vamos mais fazer 100. não, mais 100. Não, mais não, 100. esse valor era Tá, garantido. E, paralelamente a tudo isso, a gente sempre perguntava assim, por uma irmã, por uma Prima, por uma prima, não sei o qualquer quê. Como é que é a Quer família ser de minha- vocês? Você tem uma irmã, Eu tenho uma irmã. uma.
Mas eu tenho uma família muito grande. Tem- Portanto, tem parte de muitas pai primas. quanto parte de mãe. Eu tenho muitas primas, Ah. tias. Então eu vivia perguntando pra todos os parentes quem toparia ser. Natal, então, pra você era um prato cheio, né? É. Pegava todo mundo ali. E é aquela Espírito piada, né? natalino. Você joga, todo mundo pergunta, "Ai, como é que eu pergunto? Não sei o que. Gente, é uma piada. Você faz a piada e vê como é que a pessoa reage. Se a pessoa reagir, tipo, ai, que absurdo, eu não faria, você fala, Tô brincando. engraçado. Tô brincando. Se a pessoa falar, Abertura. não, eu talvez faria. Aí você fala, quando? Tem Você toparia? certeza? Então você aprofunda, né? Você Você- começa com a E piada. você foi investigando todo mundo. Sim. Tá. Eu tenho uma irmã que mora aqui no Brasil. Você? Morava lá em Brasília. E outra que na época morava em Cuba. Então Uhum. também já não seria uma possibilidade, né? Que morava em Cuba e tudo mais. E a quem morava aqui era mais nova, ela falou, não, eu até poderia ser a barriga solidária, mas quando eu terminar de me formar em medicina. Eu falei, ai meu Deus. Isso ela Daqui não a- tinha nem começado a faculdade É, ainda. Ela tava no estava no início. início Tá. da faculdade. Eu falei, gente, quando se formar, já vai ter passado muito do meu prazo limite. E eu acho que No ela já tem 29. filho, porque Não, nem poderia, não. né? Porque tem que ter Mas se filho formando no antes. final do ano agora. É. Porque Nessa- pra barriga solidária, tem a que mulher ter- já tem que ter tido um filho E deram um vivo. filho. Sim. Na época não. Na época não Não era era Isso proibido. mudou no meio É, do tá. desse A processo. legislação mudou no meio Mas do até então não processo. precisava, não. E aí, era isso. Vai perguntando. Minha mãe falou assim, não, eu posso ser. Eu falei, não, na sua idade, não posso arriscar A A sua sua mãe saúde. se ofereceu o quê? pra ser a barriga Pra solidária. barriga, Eu falei, tá. não tem como. Ela já tava perto dos 60 anos, enfim. Ela nunca poderia, né? E, enfim, Ah, a foram Cláudia esses- Raia teve agora com quanto? Ela teve com Uns 55. Acho que foi. Mas foi um recorde, assim. Se eu não me engano, a médica até desencorajou, né? Falou, não, gente, é arriscado. É uma gravidez muito arriscada. sim. Não, Tudo eu que não- seja uma gravidez de risco, a médica fala, eu não melhor a tava gente evitar. disposto, não. Tá. E aí o Gustavo respondendo um dia, né? Um story, né? Da prima dele. E aí, prima? Você é minha barriga solidária, não? Sei Não, lá, foi assim, não mandei nem um bom dia antes. Eu vi um story dela, ela postou, sei lá, uma foto de suquinho. Foi uma coisa assim. Eu respondi a foto de suquinho e Nada falando, a ver. prima, você não topa ser minha barriga solidária, não? E aí Não ela sei quem foi falou, mais doido. Ele perguntando assim na lata, ela falando, ué, primo, por que não? Vambora. Claro! Vamos. topo. Assim, Foi literalmente corta isso. pro dia seguinte, ela chegando em casa com a tia do Gustavo, né? Que é a mãe dela e tudo. Vamos conversar sobre. Eu falei, A meu gente- Deus. Assamos um pão de queijo, sentamos na mesa, e aí Tá. comendo pão de queijo e falando sobre a possibilidade de. Aham. E eu lembro... minha Porque você ia tia- perguntando pela barriga e pelo óvulo. Você tava. Não, então, o assim- óvulo sempre foi uma coisa assim, tranquila, porque a irmã do Gustavo sempre foi, eu quero ajudar, se eu puder ajudar. Ah, então o óvulo já tava garantido. Só que não podia. só tá. que não podia. Não podia. Então, tinha que ser de forma anônima. Então, essa ideia tava meio que de lado. A gente sabia que ia ter que comprar. Tá, A gente ok. sabia que Tá, ia ter que pagar pagar, num- porque não- por um Então banco faltava a barriga internacional. mesmo. Faltava a barriga. Hum. E aí a gente sentou, conversou e a preocupação, a preocupação da minha tia naquele momento, da mãe da minha prima era, vocês sabem que ela não vai ter uma obrigação com essa criança, que a responsabilidade vai ser 100% de vocês. Então ela vai gerar, mas quando nascer, vocês que vão ter que cuidar, vocês vão ter que fazer tudo. Sim. Então a questão ali sempre foi essa, sabe? Porque muita gente se questiona, mas vocês não ficaram preocupados de ela se apegar, de ela se arrepender, de não sei o quê. E não, desde o início foi super bem. Primeira coisa que elas deixaram Sim, claro, logo claro. era isso. Graças a Deus, isso É. sempre foi bem tranquilo. Assim, Bem tranquilo. Todo mundo bem desconstruído. Sabendo qual era o papel de cada um naquele processo ali, entendeu? Exato. Sim. Ela já Então, tinha filho? Ela já Já tinha tinha filho. engravidado? Já tinha tinha um filho. Na época ele tinha 6 anos. 6 anos. Isso. Então foi bem tranquilo. E aí pronto, ela topou. E aí a gente falou, temos a barriga solidária. Então, Fecharam já- ali no pão de queijo, fecharam. Pronto. Exato. Tá. E aí a gente... Ainda fechamos coisas, tipo, ela não tem plano de saúde. Não, a gente arca com o seu plano de saúde, sabe? É uma coisa Vamos que pagar o plano de a saúde. gente vai pagar. Coisas assim que eu acho que era obrigação nossa, entendeu? É. Uhum. Mas pronto, ajustamos tudo. Vamos fazer, sei lá, ano que vem, isso era novembro. né? Essa conversa foi em novembro. Em janeiro a gente contratou o plano de saúde. A gente falou, beleza, já temos o caminho, né? Agora vamos pela barriga solidária, que ela topou e parece que vai ser o mais Exato. rápido. E aí a gente tava prevendo, lá pra setembro tal, a gente começa a tentar, né? Foi Vamos uma já coisa pagar assim. logo o plano de saúde pra não ter carência, sabe? Aquela preparação mesmo. É. E aí as coisas meio que começaram a se antecipar, né? Acho que ela queria, né? Engravidar antes de uma certa data. Falou, tá bom? É porque Então, ela ia casar, ela tava noiva.
É verdade. E aí o noivo falou, olha, não, tranquilo, faz seu processo de barriga solidária, mas, por favor, passe isso antes do casamento. Por favor, né? Tipo, na hora de casar e tal, tipo, vai ter casa grávida, qualquer coisa assim. Então, vamos antecipar isso. Tudo muito. Então, a gente teve que Todo mundo bem começar... tranquilo. Ou então com o depois do processo. casamento. Como Ou vocês estavam depois. querendo rápido, teve É, que já- antecipar. Até porque ela tem a vida dela, ela pode agora. A gente não sabe quando ela... Daqui 1 ano, 2 anos, será que ela vai poder? Sim. Exato. Então, a gente Sim, tinha claro. Vai poder, vai querer. Milhares de coisas. Então, de setembro, a gente começou a correr atrás do negócio. Gente, vamos ter que adiantar. Aí, lá para março, a gente começou a... Não, vamos correr atrás de um banco de óvulos. Aí, ia no médico, em outro. Tentou de várias formas. E aí... O Gustavo falou assim, cara, Gustavo nunca foi de aceitar não, né? Eu sou... Então, ele é Tenso. bem assim. Uhum. Ele falou, se eu vou ter que comprar um óvulo, por que que eu não posso usar o da minha irmã que tá aqui, sabe? É. Tipo, eu quero, sabe? Fazia E aí, sentido, né? todo É mundo porque, tipo, negando. eram 28 mil reais de óvulo. O da minha irmã, ela jogava todo mês fora ali, tava ali. Era só catar ali os ovinhos que ela tava jogando fora. É só ali rapidinho. Rapidinho. E aí eu comecei a pesquisar. E aí a gente contratou uma advogada da família para fazer essa pesquisa a fundo, né? E aí ela descobriu que existia jurisprudência, 2 casos no Brasil. Um caso era de uma mulher que não podia usar os próprios óvulos e aí ela pediu na justiça para usar os óvulos da irmã. E aí ela Casal conseguiu... heterossexual mesmo. Casal hétero mesmo. Tá. E ela conseguiu depois de 2 anos. Demorou 2 anos na justiça e ela conseguiu essa autorização. E aí tinha outro caso que ainda estava em processo na justiça, mas ainda não tinha saído dessa autorização. Casal hétero também. Não, esse era de um casal gay, mas a gente não tinha informação nenhuma Tava desse casal gay. Era segredo de justiça, ela não conseguia ter acesso. Tá. Mas era isso que a gente pensava. Tá, é um caminho que a gente pode realmente entrar, mas vai ser oneroso, porque o custo, né, de vários processos, entrar na justiça, normalmente isso não saía em primeira instância, normalmente ia para segunda, para terceira, demorava uns 2 anos, entendeu? Então, assim, só para você fazer O seu dessa desejo forma, lá do seu início. sonho e tal. Eu falei, Gustavo, sério. E ainda não- tinha uma não dá. outra questão na época, né? Que aí, quando o bebê nascesse, ele sairia com o nome da minha irmã como mãe. Porque ela doou o óvulo. E aí a gente, durante a gravidez, teria que entrar na justiça pra que... Retirar o poder de mãe dela, aí seria Aí- só com o nome de um pai, para depois o outro Isso. entrar. Tá. Aí ela teria que abdicar do poder materno na justiça pra depois entrar com outro pai como Sim. adotante nesse caso, né? E aí Sim, teria sim. um pai biológico e um pai adotante na certidão. Eu não sei como é que é o Muitos processo jurídico. processos, E aí o muitos Robert me desencorajou. Falou, não, esquece, Falei, olha não. isso. Além do mais, isso vai sair daqui a 2 anos, 3 anos, não sei. Como é que vai estar a sua prima E naquele tinha momento? esse medo, esse receio dela mudar a vida e É. não poder. E não poder, e Tá. aí voltar uma Coisa. estaca zero, sem nada. Tá, Exato. tá. Então eu falei, não, vamos comprar esses óvulos e vamos seguir por esse caminho. Ah, detalhe, no meio disso, eu não desisti não, tá? Eu obriguei o Robert Sim. a ir com a minha irmã em clínicas como se fossem um casal hétero, fingindo Gente, aqui, ó. Sim. Vamos eu fingir aqui que com minha somos um casal cunhada. hétero. Minha esposa. Aham. E aí eu convenci os dois, porque esse aqui era medroso. A minha irmã sempre foi mais de topar tudo, que, Ela que os meus planos ela Eu topava. falei, não! É. E eu fui lá, tendo que falar como que fazia coito interrompida com minha cunhada. E eu Horrível. falei, vocês vão mentir sim, vai lá e mente. E tentando, mas a gente recebeu vários nãos. Vários não também, porque se ela era 100% saudável, ela não poderia recorrer a uma Ah. barriga solidária. Não, você pode engravidar sim, entendeu? É. Então, Ela não podia escolher? Não, uma mulher Em 100% teoria, não. saudável não pode recorrer a uma barriga solidária. Eu não sei Ela como é pode que tá engravidar, hoje é. isso. Fora Não do Brasil sei. pode. Fora É, do Brasil fora do pode. Brasil pode. Aqui, as clínicas, elas não... Pelo menos em todas que a gente foi, porque foi em várias, Em né? O pessoal me várias, obrigou em várias. É. Não podia, entendeu? Hoje em Então, dia eu não sei, vai que até pode já, mas eu não pode. sei. Não sei Porque como a Sarah Jessica Parker fez assim, não fez? A Kim Kardashian Muito- também. Muito tempo atrás. A Kim Kardashian. Kim Dizem, Kardashian fez dizem que também. a Beyoncé fez também, mas ela nega, né? Então É, não não sei. sabemos. Mas dizem. Não sabia. É um boato, é uma teoria da Dizem. conspiração, dizem. Mas enfim. E aí o que aconteceu foi que acabei desistindo. Falei, beleza, tentei, não rolou. Vamos comprar de um banco internacional. E a gente procurou vários bancos internacionais e a gente acabou decidindo pela Ucrânia. E aí a gente resolve comprar os óvulos da Ucrânia, só que coincidiu com o meu aniversário. E a gente tinha uma viagem programada para o meu aniversário, inclusive com a minha família, todo mundo ia junto
pelo sul do Brasil. A gente ia começar lá para Curitiba, ia para Santa Catarina, dava uma volta e voltava para Brasília. E aí eu falei, não, na volta ela entrou lá no processo e aí ela ia criar o contrato da compra dos óvulos. E aí na volta eu combinei de assinar o contrato, né? Era o tempo que ela precisava. E aí a gente faz a viagem. Na volta dessa viagem, no último dia, já eu sentado no aeroporto de Curitiba, esperando meu voo, eu abro o meu celular e aí tem uma mensagem da nossa advogada da família: Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu. Hoje, dia 15 de junho de 2021, mudou a resolução no Brasil e a partir de agora vocês podem usar o óvulo da sua irmã. A gente falou, não. Foi Mentira, foi não é uma loteria. possível. Eu ia assinar o contrato no dia seguinte. Tava No o dia Pix seguinte. programado pra... E dia a gente, seguinte. na hora, entra naquele desespero. Começa a mandar pra vários advogados amigos nossos. Tipo, foi falar Confirma com a isso aí. médica. É. Ele falou, é isso mesmo. Ninguém tava esperando essa mudança na resolução. Veio do nada. Tá todo mundo assim, tipo, o que aconteceu? Mas pode. Então, a médica mesmo falou assim, corre e agenda a consulta o quanto antes. Que Porque a vai gente não sabe se que- vai Porque cair. era uma resolução muito polêmica, não só por esse motivo da doação de um Eu doador conheço. conhecido, mas por outras questões também. Ele limitou Foi nessa a quantidade de resolução embriões. que limitou, por exemplo, a barriga solidária. A partir daquele momento, era obrigado a ter um filho vivo. Então, isso até é uma então coisa era que mudou. obrigatório. Outra mudança que aconteceu foi que antigamente você podia fecundar quantos óvulos você quisesse, né? Formar quantos embriões você quisesse. Aí a resolução limitou para 8, entendeu? Embriões. Embriões. 8 8 embriões. embriões. 8 tentativas. Você pega 8 óvulos, espermatozoide, só 8. Tenho mais 9 óvulos. Congela, mas você não pode misturar agora, entendeu? Então isso foi polêmico, porque para alguém que tem dificuldade de engravidar, quanto mais embriões, melhor. Sim. Então, É, foram até vários vale pontos. ressaltar que isso era uma decisão bem conservadora do Brasil naquele momento, porque na cabeça dos conservadores o embrião é uma vida, então você está congelando um bebê. Na cabeça Sim. do conservador é isso. Então eles queriam limitar, na verdade, para um. Tipo, faz um embrião e aí você tenta com aquele embrião. Se não deu certo, você tenta mais um para você não congelar vidas. A E gente é uma ouviu- decisão bem conservadora, a gente ouviu bem frases, absurda. né, de políticos conservadores falando que as clínicas de reprodução assistida mantinham um campo de concentração de bebês congelados. Era bizarro. Era bizarro, entendeu? Então, podia cair a qualquer momento. Era uma briga política e ideológica dentro do CRM, né? Porque, para quem não sabe, quem legisla sobre isso não é o Congresso, é o CRM. Nesse momento no Brasil. Não existem leis sobre isso, existem resoluções. Então, na velocidade que uma resolução entra em vigor, ela pode cair. Exato. Entendeu? É só o CRM mudar de ideia. E ali, então, vocês tinham que correr. Realmente. Correr. Aí Contra o corremos. tempo. Aí E correram. corremos, chegamos em Brasília, já marquei a consulta, aí só tinha vaga daqui uma semana e meia, um negócio assim. Eu falei, não é possível. Fui lá, fiquei do ladinho da secretária, falei, eu preciso do próximo horário. Mas não tem vaga, não tem vaga. Moça, me encaixe, pelo amor de Deus. Ela falou, vou te encaixar pro dia seguinte. Encaixou, tava todo mundo sentadinho na frente da médica, eu, Gustavo, a prima, a irmã, vamos começar o processo. E foi isso. E aí, Foi extremamente rápido. Foi no dia seguinte. foi no dia seguinte. E aí foi uma série de coincidências que iniciaram a partir daí, que acabou que a gente engravidou de Mark Mai em 20 dias. Nossa. Um processo que dura meses, dura anos. Anos. Com a gente foram 20 dias. Eu falo que foi quase engravidar por acidente. Porque foi tão rápido que a gente nem esperava assim que o negócio fosse acontecer na velocidade que aconteceu. Tinham várias questões, né? O endométrio da minha prima precisava ser fininho. E ela usava o Implanon, que é um chip que é anticoncepcional, que não permitia que ela menstruasse por 6 anos. Então a gente esperava que tivesse espesso o endométrio. E aí quando tirou o Implanon e a médica verificou o endométrio, estava fininho. Aí precisava que o ciclo menstrual da minha prima e o da minha irmã tivesse pareado para a gente fazer o processo a fresco, que é não precisar envolver congelamento naquele Sim. momento. E aí elas não conviviam o dia todo, então cada uma tinha seu ciclo ali, né? A minha prima acabou de tirar um Implanon, minha irmã tinha a menstruação super regulada e ia menstruar em 20 dias. E aí acabou que naquele mês adiantou 16 dias da menstruação da minha irmã, que nunca adiantava. Em 4 dias ela tinha menstruado, e a gente falou, meu Deus, é agora, tem que correr para tirar o óvulo da menina e não sei o quê. E aí foi muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí tirou o óvulo, fecundou, né? Com o sêmen do Robert. E
engravidamos de Marco e Maia. A transferência foi um processo super bonito, assim, a gente presente, Foi. a gente tava lá na sala. Ah, Assim, é meio besta, a gente que romantiza, né? mas não, acho que... Mas, Foi sei muito lá, legal. numa sala, musiquinha tocando, umas estrelinhas, aí vem, né, a seringazinha com os embriões, coloca, a gente fica vendo ali no ultrassom uns pontinhos, né, mais clarinhos, aí você, pronto, tá aí. Sim. Agora vamos torcer pra que fixe e vire uma vida, né? Não, mas é lindo. Foi É, muito bonito. É muito legal. E a partir dele foram, E foram quantos? foram 2. Colocamos Tá. 2. Aí a gente colocou 2 embriões, podia ter vingado nenhum, podia só ter vingado um, ou podia ter duplicado aquilo tudo ter virado quadrigêmeos. Então, Podia? podia, cada um Pode imagina, duplicar, duplica, É verdade, é verdade. Entendeu? Pode. Já aconteceu, inclusive. mas graças a Deus Imagina. deu certinho e Vocês queriam 2? a gente dois queria filhos? 2. A gente queria 2 filhos e a gente sempre falava, gente, é difícil já conseguir uma barriga solidária, imagina conseguir outra, né? Tá. Ou, enfim, entrar em outros processos, outras possibilidades. Então a gente falou, ó, se der pra já fazer agora, já aproveitar tudo, matar essa vontade agora, melhor ainda. E eu tinha um trauma, que era, eu tenho uma distância muito grande de idade com a minha irmã, quase 9 anos de distância. Eu falava, gente, tipo, quando eu tava adolescente, minha irmã tava no início da infância, então eu sempre imaginava assim, tipo, é tão bom filhos com idade próximas, que brincam e tudo mais. E eu falava, gente, eu queria ter gêmeos. Os dois têm idade próxima, os dois vão brincar, um vai fazer companhia pro outro e pronto, sabe? Então isso era uma questão medo pra mim. mesmo, que era o medo que a gente tinha. Tá, a gente vai ter um filho. Como que vai ser na escola? Porque uma das coisas que a gente mais tinha medo era no momento da escola, como que ia ser essa criança com 2 pais? Como é que ela ia ser recebida? Então a gente tinha muito medo de ter uma criança sozinha. E a gente falava, não, se for com o irmão, pelo menos, um defende o outro, não faz companhia, entendeu? Então acho que é mais fácil passar por isso. Mas é um medo muito grande. Naquele momento a gente não tinha referência ainda de família, né? Sim. A gente já tinha referências de casais gays naquele momento, mas família não tinha nenhuma. Então a gente não sabia se a criança ia sofrer algum tipo de bullying e tudo mais. Depois, a gente conversando com outros casais gays, a gente descobriu que nem é muito uma questão, a gente nunca nem ouviu falar de algum filho de casal gay que sofreu na escola por ser... Todo mundo o fala. mundo mudou, né? Pesquisa primeiro, sabem qual escola você vai sim, colocar. não- Tenta, assim, não é sair colocando Não em qualquer bote lugar que numa não é todo mundo religiosa tá que preparado. vai dar Exato. ruim. Exato. Mas seguindo por isso, acho que todo mundo é mega bem acolhido e tudo, então nosso medo diminuiu. Mas, não sei, lembro tipo, não chega a ser um trauma, mas era uma coisa que era bem frustrante. Toda vez que a gente sempre procurava referência de casais gays com filho na rua, eu falei, olha ali, 2 homens com uma criança, não sei o que, deve ser pai. E a gente chegava perto, tentava conversar, não, é meu sobrinho. Eu não sei o que. Eu falei, cara, nunca é 2 caras com um filho, entendeu? Então era muito frustrante sempre se debater com isso. Tinha alguma referência? Vocês... Nenhuma. Nenhuma. De proximidade? Ninguém. A gente era, sei lá, pioneiro no nosso meio. Tá. Entendeu? Nenhuma. A gente não tinha conhecido. Quando a gente abriu o 2 de Paz, que foi o momento que a gente começou a conhecer outras famílias. Que a gente foi ali no Instagram, e aí foi conhecendo uma família, aí conhecia outra. E isso, vocês abriram, já existia a gravidez? Já. Quando a gente abriu o 2 de Paz, acho que tinha bem no início. Não tinha nem um mês, eu acho. O 2 de Paz veio como uma forma da gente procurar referência, né? Tipo, precisamos procurar outras famílias, ver como elas vivem, como elas se alimentam, sabe? Bem aquela, como se reproduzem. Existem mesmo? Sabe? E também Então, pra gente dividir a experiência e ser referência pra quem quer, né? Porque a gente falou, meu Deus, é tão difícil conseguir informação. exato. É tão difícil. Acho que melhorou muito do momento que a gente Nossa. abriu 2 de Paz pra agora. A quantidade rolou Muito de rápido boom também, de muito rápido. famílias. perfis, assim, de família. E de empoderamento também, né? Eu acho, dessas famílias. Tipo, vamos falar sobre. Vamos falar sobre, vamos mostrar. Somos mais uma família como qualquer outra, com suas peculiaridades, como todo mundo tem, entendeu? Mas é só mais uma família. Então, foi lindo ver isso, né? Crescendo. Sim. E Esse foi cada o objetivo do perfil. de Paz. Do perfil. Eu sempre falo, foram 3 objetivos. Assim. Esse foi um deles, a gente buscar referência. Outro é ser referência. Eu sempre imaginava, gente, eu com 19 anos, quando a gente saiu do armário, eu ficava imaginando um futuro que não existia.
Então eu queria mostrar para pessoas que de 19 anos que existe esse futuro, né? Porque quando você tá numa cidade grande como São Paulo, como o Rio, é muito mais fácil achar representatividade. Mas quem tá lá em Brasília, quem tá no interior de Santa Catarina, no interior do Maranhão, é muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, as grandes metrópoles ainda concentram a maior parte da comunidade. A quantidade de casais gays e filhos, famílias que a gente vê em São Paulo é irreal, não existe. A gente vive numa bolha hipotética, assim, uma coisa meio, sei lá. Sim. E aí, a gente queria ser essa referência. E outra questão também foi que quando a gente começou, eu descobri assim, eu saí do armário como um homem gay, depois eu saí do armário como um casal, com o Robert, né? E aí depois eu descobri que eu teria uma terceira saída do armário, que era como um pai gay. E aí eu achava que naquele momento, 10 anos de casados, eu não ia passar por nada do que eu passei no passado. E eu descobri que eu passei por exatamente as mesmas coisas, as mesmas questões, os mesmos indagamentos. Só que eu já tinha mais ferramentas psicológicas para lidar com aquilo tudo, né? Para mandar as pessoas para aquele lugar. Sim. Basicamente Quais isso. eram os teus receios, teus medos, Cara, nessa terceira saída de armário? Meu medo era que eu vi que eu sofri muito preconceito quando saí do armário. Tipo, as pessoas questionavam de um tudo, né? Questionavam a nossa paternidade, que na verdade não era pai, que só um ia ser pai, que a criança ia procurar uma mãe, não ia ter, uma série de coisas. E aí eu vi que as pessoas meio que consideravam, marginalizavam a gente como família mesmo. Eu falei, gente, meus filhos vão crescer marginalizados. Do jeito que eu tô aqui, eu tinha medo de que eu ia colocar 2 vidas no mundo para serem marginalizadas. Eu tinha pânico disso. Era esse o meu grande medo, porque partindo do meu meio, do ambiente em que eu estava vivendo, ainda naquele momento, 10 anos de casado, eu descobri que ainda era um ambiente super preconceituoso quando se falava de uma família. E eu falava, gente, eu não posso colocar 2 crianças no mundo pra lidar com isso. É engraçado que tinham pessoas, assim, o normal é quando 2 crianças estão vindo, é uma comemoração, é um presentinho, é um negócio, sabe? É uma comemoração, É uma alegria. vida que tá vindo. E a gente começou a ver que era uma coisa que começou a ser ignorada. Não vamos falar sobre. Entendeu? A gente falou... A gente passou a gravidez deles... Na família? Na família, nos amigos, até em outros casais gays que a gente conhecia, que achavam bizarro a gente ter filho. Achavam a coisa mais bizarra do mundo. Com que justificativa? Justificativa no sentido de que, tipo, falta uma mãe. A gente chegou a ouvir isso de casais gays. Ou no sentido de que, e se ela se arrepender? E, sabe aquela coisa, aquele preconceito com a barriga solidária de, tipo, ela vai roubar o bebê de vocês. E se ela tentar ficar com os bebês no final? E, tipo, não existe, gente. Pra quem não sabe, não existe essa possibilidade. Digamos que, hipoteticamente, loucamente, digamos que a barriga solidária se arrependa. O bebê ainda não é dela. Não existe isso de se arrepender. E a construção psicológica de uma mulher que é barriga solidária não é a construção psicológica de uma mulher que sabe que vai ser mãe. Porque quando a mulher sabe que vai ser mãe, ela constrói uma expectativa em cima daquele bebê. Do tipo, eu vou ter esse bebê, eu vou criar esse bebê. As barrigas solidárias, elas sabem que estão fazendo aquilo por outra pessoa. Normalmente, no Brasil, tem que ser um parente até 4º grau. Então, em teoria, as barrigas solidárias fazem isso por amor a alguém, por amor aos pais. Não significa que ela não vai amar aquela criança, que ela não ama os pais daquela criança. Pelo contrário. Vai ser parente dela também, né? Ela tá fazendo por amor, por compaixão. É uma ajuda, é uma atitude nobre de alguém que tá junto a alguém. Afinal, é uma doação temporária de útero. Você tá doando o seu corpo por um período. Então, é por amor, né? Se não tem dinheiro, é por amor. E o que vocês falavam, conversavam com ela durante a gravidez? Vocês falavam sobre isso? Tudo. A gente falava de um tudo, mas não era tanto uma questão que a gente nem falava. A gente falava besteira o tempo todo. Era a gente muito ria. leve. Falava, era muito leve. Como é que ela se referia? Como é que ela lidava com a barriga, com a gravidez? Cara, ela ficava, sei lá, fazendo brincadeira, aqui, os papais aqui. Tipo, e aí, tipo, mexeu. Vem cá, trocar. corre aqui pra ver se mexeu. Não A sei o gente quê. foi... Ela tinha esse cuidado de chamar vocês. Tinha, mandava Até vídeo. porque a gente passava muito tempo juntos. Muito tempo juntos. E outra coisa, era tipo assim, tô com desejo de comer açaí com frango grelhado. Oi? Aí a gente mandava um iFood quando eu tava perto, entendeu? Sempre matando os desejos de grávida. A gente ia em todas as consultas. Não teve uma. Não teve nada que ela foi fazer, até tirar sangue, que ela foi sozinha. A gente estava sempre presente. Porque a gente queria viver aquele momento. A gente queria viver a era nosso gestação e momento. tudo. Foi uma gravidez tranquila? Tranquila. Foi tranquila. Pra ser de gêmeos, houveram alguns episódios de sangramento no início.
E isso me pegou muito, de tipo, gente, eu passei por um episódio de sangramento, ninguém perguntava se estava tudo bem. Ninguém perguntava assim, os bebês estão bem? Ou vocês perderam os bebês? Ninguém queria saber. Às vezes aconteceu, sei lá, no meio de uma festa de família, tios, primos, todo mundo lá, nós e minha prima, todo mundo, e ela teve o sangramento ali, e aí, tipo, a família toda viu e tudo mais, a gente teve que correr pro hospital quando rolou o sangramento, e aí é aqueles primeiros 3 meses que você fica assustado, né? Ninguém perguntou, como? E eu ficava tipo, meu Deus, ninguém liga. E aí que eu falo, aquele terceiro pilar da criação do Hoje Pais foi do tipo, eu preciso que meus filhos sejam queridos por alguém. Se não vão ser queridos pela família deles, eles vão ser queridos por outras pessoas que a gente vai construir uma rede de apoio. Construíram. Uma rede de apoio. Pessoas que vão perguntar se eles estão bem. Sim. Exato. Pessoas que vão perguntar se eles estão bem, pessoas que vão amá-los, pessoas que vão enxergar a gente como família. Então a construção dos Hoje Pais teve esse lado muito forte. E de autenticação, né? Da família de vocês. E foi um lado que mexeu muito com a nossa autoestima. O Hoje Pais, trabalhar com redes sociais, mexeu muito mesmo da gente se enxergar como uma família marginalizada naquele primeiro momento, para uma família que é querida, que as pessoas perguntam, que as pessoas enxergam como uma família ideal em algum sentido, de referência. Claro. Então mexeu com o nosso psicológico. Nossa, nós somos uma família como qualquer outra. Eu não queria nem me sentir mais especial. Eu só queria me sentir como qualquer outra. Sim. E a gente conseguiu isso através das redes sociais. E os receios que vocês tinham esses movimentos depois eram sempre ligados à família gay. Não tinha a ver com a maneira que foi feito. Não tinha a ver com a barriga solidária. Tinha a ver com 2 pais. Exatamente. Exato. A barriga solidária medo, nunca foi. Não foi uma questão? Nunca foi? Nenhum minuto. De preconceito? Não. Assim, houveram comentários do tipo, quem é a mãe? Não, mas não vai se apegar... Ah, não, mas peraí, a mãe é ela que tá gestando ou é que doou o óvulo? Até a galera querendo ser preconceituosa ficava confusa. Mas para quem que você tá querendo dar o poder de mãe? Entendeu? Sim. E não é uma mãe, gente, só tem que entender. E a minha prima e a minha irmã se ofendiam, inclusive, elas mesmo falavam se com posicionavam. Falavam com elas. Tipo, você não vai se apegar, não, nossa, você é muito desapegada. Sabe? Tipo, já estavam julgando ela. Tinha isso de como é que você vai dar seus filhos. Também, como é que você vai dar seus filhos. E elas ficavam putas da vida, tipo, se ofendiam quando isso acontecia, sabe? Sim. Isso era uma coisa que incomodava elas, assim, elas sabiam muito bem do papel delas e foi muito bonito todo o processo, porque foi literalmente sem nenhuma questão, nunca houve um momento que a gente precisou sentar pra conversar sobre, sei lá, expectativas, sobre qualquer coisa, porque tava tudo muito bem ok na cabeça de todo mundo, sabe? E foi tão leve que é aquilo que a gente tá falando, a gente ia em todas as consultas, em tudo. Ela pegava, dormia no meio do ultrassom, e a gente, tipo, lá, babando no meio das coisas, ela, tipo, apagada lá, Me acorda aí quando acabar. Exato, entendeu? Então ela realmente estava passando por um processo. A gente que estava vivendo toda a gestação, no dia do nascimento, a gente, enfim, viveu aquilo de um nível que tenho certeza, foi o melhor dia da minha vida. Foi surreal. A gente chorando do início ao fim, os bebês nascem, vão direto pro nosso colo, vive aquele momento, aquela golden hour com a gente. No nosso quem não sabe, isso já tinha sido combinado. Já tinha sido combinado. Todo a Golden Hour é o momento que a primeira hora do bebê que ele fica ali junto, normalmente do colo da mãe, que é para alinhar batimentos, uma série de coisas. O bebê tá se entendendo fora do útero, então ele fica ali. No nosso caso, ele veio pro colo dos pais. Tem uma foto de vocês. Viral, a foto rodou o mundo. Foi muito legal. Muito legal. Foi muito legal. E vocês ficaram ali cada um com um. Sim. Ficamos cada um com um. Isso foi uma coisa que pegou a gente no início, porque no momento que a gente está no início da gestação, a gente teve esses episódios, né, de sangramento, tudo mais. E a gente tem que ir correndo para o hospital. Até então, a gente estava vendo tudo na clínica. Na clínica, todo mundo entrava, né? Tipo, ela, nós dois, acompanhamos tudo. No momento que a gente sai da clínica e vai, assim, para um hospital, a gente é barrado. Não, só um pai vai poder entrar com a grávida. A gente falou, não, tipo, por que vai separar os pais? Entendeu? Isso na hora do parto? Não, isso foi antes. No início da gravidez já. Nos primeiros processos. Primeira vez, o Gustavo entra e eu fico do lado de fora, pra ver que tava tudo bem. Na próxima vez, que era pra ouvir pela primeira vez os batimentos. O Gustavo teve que ficar de fora e tive que entrar.
A gente falou, não, E a eu gente falei, não vai não, aceitar isso. Eu não imaginei minha vida viver esse momento separado. A gente é uma família. E aí isso a gente sempre fala para os nossos seguidores, todo mundo que está no processo de barriga solidária no Brasil, para saber que os pais nunca podem ser separados dos filhos, em momento nenhum. Se os nossos filhos estão dentro de uma barriga solidária, tipo, estão dentro do útero de uma barriga solidária, não importa. Os dois pais têm que estar presentes. Isso é uma regra em qualquer Sim. hospital. E aí a gente entrou, né, na ouvidoria, né, Precisaram reclamando entrar. e tudo. Aí Eu sou barraqueiro. Então, quando me dá um... sim. Tem direito, mas tem que correr tem que atrás. ser. Aí os dois hospitais se retrataram na hora, falando que não iria mais acontecer. Principalmente o segundo, que acolheu a gente de um jeito assim, inacreditável. E falando, não, a gente quer acompanhar tudo de perto com vocês. A partir daquele momento a gente fez tudo, com o médico, o melhor médico, obstetra de Brasília. O hospital abraçou a gente de um jeito e todo o hospital sabia quem era a gente. E no dia que foi o parto, tava todo mundo sabendo o jeito que a gente queria, todas as expectativas assim, extremamente alinhadas, entendeu? Então, assim, zero trauma, tudo pelo contrário. A gente viveu um dia maravilhoso. Sim. Desde aquele momento de eles virem pro nosso colo, até a música que a gente quis colocar no dia do parto. Vocês que botar a primeira escolheram. música, a gente já começou a chorar, entendeu? Então, Já foi tinha tudo playlist muito- feita já ali, isso, tá. tudo. Foi tudo muito bonito. Inclusive, eles até perguntaram, vocês querem ficar num quarto separado com os bebês e a barriga solidária ficar em outro? Eu falei, não, é todo mundo família, todo mundo passou primo. por tudo junto. É. Como que eu vou largar a menina sozinha ali pós-cirurgia? Não, todo mundo no mesmo quarto, entendeu? E Por ela mais que tinha, assim, né? ela tinha esse carinho com os primos. Sim. Era isso, Sim. era nítido, assim. Né? Sim. Era. Exato. Mas era uma coisa do tipo, o Bel é de vocês, viu? É. Então, naquele dia que ela saiu já do parto, ela tava no mesmo quarto, mas quem acordava de 3 em 3 horas pra dar de mamar era a gente, tudo, entendeu? Porque ela, inclusive, desde o início, ela falou assim, não quero amamentar. Eu falei, não, tudo bem, a gente também não tem Na interesse. decisão dela. Então, É usual que barrigas solidárias não amamentem, né? é Porque, normal. já é um processo tão desgastante para uma mulher gestar, Sim. que aí quando vem a parte da amamentação, que não é uma coisa obrigatória ali... Mas tem gente que vem cobrar, mas você não vai amamentar? Não, Você não vai gente, dar leite materno? Eu falei, não. Não A sou fórmula mãe. hoje em dia É, é exato. Eu vou dar leite exatamente. materno. Exato. Aí foi super tranquilo e, assim, maravilhoso, leve, incrível. Aqui tem a coisa do colostro, porque o Carmo estava falando que com ele Aham. negociavam com a Uhum. barriga de aluguel Sim. se ela daria ou não o colostro, e ela falou que daria e na hora não quis dar e ok. Mas isso era tudo negociado. Sim. Aqui a Poderia. gente conversou muito sobre isso e E aí? aí ficou combinado, o médico falou, olha, não é legal a gente induzir a lactação nela, por mais que seja nas primeiras horas de parto, o ideal é que a gente corte, ela toma o medicamento, no momento que nasceu, ela tomou o medicamento e foi enfaixada, os seios dela, Tá. para evitar que rolasse a amamentação. Ela não produziu E é leite. não produziu engraçado, leite. engraçado como tem a questão psicológica também, porque tem muitas mulheres que durante a gestação já estão assim, cheia de leite. Sim. Ela quase, acho que só teve um episódio que ela mostrou, olha, saiu um pinguinho. É. Mas durante a gestação É inteira, muito psicológico. nada. Então, muito realmente forte. tem a ver com o psicológico. Não era uma expectativa dela amamentar e não ter filho naquele momento. Sim, Então, sim. ela só estava sendo, como ela se chamava, air fryer, que era a evolução do Ela- forninho, ela falava. Ela falava? Ela Ela falava, disse, ela air era air fryer. Então, sempre foi muito isso. Aí leve. o que tinha ficado combinado na época era que a gente ia usar um leite de banco de leite para ser esse colostro, né? Mas no Sim, final, o médico acabou tomando a decisão de dar fórmula. Então, Marco e Maia nunca tomaram leite humano Exato. Sim. de forma nenhuma. Eles tomaram sempre Sim. É, firmes e fortes, super É. saudáveis. fórmula. E aí já foram pra casa, direto. Foram 6 dias ali no hospital que a gente ficou internado com eles. E aí depois fomos... A gente já tinha se mudado para São Paulo, então nossas coisas não estavam mais em Brasília. A tua prima, ela Ela morava Em onde? Brasília. Em Brasília também. E aí ela foi pra São Paulo. Não. Todo nascimento foi em Todo São o Paulo. nascimento foi em São Paulo. A gente Em ficou São na... Paulo, Não, desculpa, em Brasília. em Todo o Brasília. nascimento foi em Brasília. Eles Exato. são brasilienses. Vocês foram pra Na esperar. verdade, eu já Não, tinha foi me mudado cesárea, na né? frente. Vocês marcaram. Eu tinha me mudado na frente para preparar apartamento, tudo, e o Gustavo ficou lá, porque a qualquer momento poderia nascer. Então a gente meio que se separou naquele momento. Eu em São Paulo, ele em Brasília, eu fazia essa ponte, assim, São Paulo-Brasília toda semana. Até que num dia, numa consulta qualquer, que ela tava sentindo umas dorzinhas, né, o médico falou assim, acho que você veio logo. Eu falei, eu tenho uma passagem pra
sexta-feira, isso era numa terça. Ele falou, não, Vem é antes. pra agora. Cara, eu liguei pra companhia de aviação. Eu falei, seus filhos vão nascer pra você antecipar. Ela antecipou na hora, foi aquela cena de filme. Peguei o primeiro voo, só uma mochila, cheguei em Brasília. Cara, da hora que o médico falou pro Robert, vem pra Brasília, pra eu pegar o Robert no aeroporto, foram literalmente 3 horas. Exatas 3 horas. Aham. Foi insano como ele conseguiu chegar tão rápido em Brasília. E aí, enfim, E nasceu quando? nasceu no dia seguinte, cheguei à noite, né? É. Eu queria que nascesse nesse dia, porque ia dar 22/2/2022. Já pensou às 22 horas da noite? Mas o médico falou, não, vamos segurar um pouquinho, porque enquanto mais tempo passa dentro da barriga, melhor. Aí falou, então, pela saúde dele, vamos embora. E aí a gente levou, até no dia seguinte, e 23. nasceram 11 da manhã do dia Exato. seguinte, dia Foi 23. natural? 23. Não, Não, cesariana. foi Foi. cesárea. Tá. Cesariana. Também tinha sido combinado. Foi uma escolha dela. E é Ela importante sempre falar que o parto é sobre a barriga solidária, não é sobre os pais. Sim. Então as Claro, é o corpo decisões, dela, claro. exato. O dela, as regras dela. As Exato. decisões em relação ao parto foram todas tomadas por ela. A forma que ia nascer, enfim, tudo. Até a música que a gente. Não foi a gente que escolheu, foi ela. Foi ela. Porque no Tá, final tá. era ela que tava ali, Tá, deitada na justo, cama sofrendo. justo, Então, justo. nada mais justo que ela escolhesse. Aham. Então, todo esse processo foi escolha dela. Tá. E aí foram pra casa. Foram pra E- casa, na verdade a gente foi pra casa da minha mãe, né? É. Passamos 20 dias lá e Como é que depois foi? a gente veio Como é que foi pra... esse comecinho? Olha, foi Foi incrível. um choque gigantesco. Mas foi um choque, porque, tipo, era de 3 em 3 horas mesmo. Tendo que amamentar, era trocando fralda, aquela coisa. Por mais que assim, a gente se prepare, a gente não tá preparado. É. Mas é engraçado que por mais que você não esteja preparado, você dá conta. Entendeu? As coisas... Você Não tem meio outra que escolha, né? iluminado, Quando você tem que cuidar, vai fazer o quê? vai Tem passar que pra dar quem? conta. O choro não para? Exatamente. Exato. Então era puxado, assim, mas sempre foi incrível. A família mudou depois do nascimento? Mudou. Foi. Um pouco Ah, antes já e aí? tinha mudado, mas quando É. nasceram mesmo foi... A tua. A Exato. tua Sim. já Sempre de boa, topava tranquilo. de boa. Hoje, não, O hoje que em aconteceu dia... com a tua? Pra Cara, essa eu acho que mudança? foi... O que aconteceu foi quando eu falei que ia mudar pra São Paulo, eu acho. Foi o choque do tipo, estou indo embora. Com os A bebês e prosa todo choque, mundo. né, aquele momento. Caramba! Foi literalmente foi uma uma prosa conversa choque. ali. Eu acho que foi que muito chocou. assim, foi tipo, meu Deus, estão indo embora. É. E aí eu acho que deu uma chocada, assim, do tipo... Não vou poder conviver com... com os com os netos, bebês. com tudo, com a família e tal. E aí ali foi a mudança, assim, do tipo, não, fiquem, por favor, fiquem. Tá. E aí, não, Falou, agora não. decisão tomada, estou indo pra São Paulo. Decisão tomada. E hoje em dia, assim, é tão próximo que eu acho que são mais presentes na vida dos bebês do que a minha família. Não, acho não, são, Não, né? certeza, É, absoluta. São entendeu? completamente mais presentes. A minha família é bem mais presente na vida dos bebês do que a do Robert. Bem mais. Inclusive, eles estão com a mãe e a irmã do Gustavo agora pra gente Vamos lá. conseguir estar aqui no Rio. Então, Tá. Exato. E eu só confio na minha mãe pra deixar os bebês. O Exato. Robert também Sim, E, com certeza. e Só aí, minha mãe. a tua mãe continua em Brasília. continua em Então Brasília. vocês foram pra Brasília. Não. Eles vieram A gente pra importou São Paulo. pra São Paulo. Tá. Vem Eles pra cá. Vem pra Tá. São Paulo. E é isso, Exato. assim, de 2 em 2 meses, ou até menos, eles estão lá em casa, Eles convivendo. passam meses lá em casa. Então, Tá. pra você ver, né, como a vida Sim, dá sim. voltas. E como é que foi a questão da exposição da mídia? Porque foi um caso que foi muito falado, que foi o primeiro caso do Brasil Aham. com, A misturinha com, aí. com a misturinha, né? Exato. E aí, vocês foram muito luzes, né? Bombardeados. Isso desde a gravidez, né? Exato. Sim. E aí, como é que foi isso? Cara, foi Influenciou? muito legal, assim. Pra questão familiar, isso foi um dos maiores problemas, assim. Minha família, que é super conservadora, super cristã, Se quando ver descobria exposto que desse meu jeito. nome ia estar em todos os jornais do país, porque foi de uma vez, né? No mesmo... Os primeiros jornais que saíram foram os de Brasília, que é o Correio e o Metrópolis, que é até um jornal maior do que o Correio hoje em dia, né? Que tem alcance nacional. E aí saiu lá nos dois. E aí, quando eles descobriram que ia sair nos dois, foi um drama gigantesco. Acho que foi uma das maiores brigas que eu tive na minha vida. Foi esse dia. E aí... Por quê? Qual foi Pô, questão da exposição, né? Tipo, meu Deus, vai se tornar algo exposto. A minha sexualidade. Era a a minha sexualidade, não família. era a questão da barriga solidária. Era sexualidade. Não, era a sexualidade, né? Tá. A sexualidade se tornar Era a exposta. vergonha. Tá. E Entendeu? aí, não, gente, é daqui pra pior. Não espere menos do que isso de mim. Eu só vou quietar a hora que eu parar em todos os lugares. Porque eu tinha essa questão de, tipo, eu preciso que Mark e Maia se tornem conhecidos para que eles sejam amados.
Na minha cabeça era isso, entendeu? Tipo, eu preciso criar uma rede de apoio. Então eu preciso divulgar essa história. Tinha aquela parte da representatividade e tinha aquela parte do eu quero que meus filhos sejam amados por alguém. Se eles não vão ser amados pela família deles, que eles sejam amados por outras pessoas. Então, divulgar essa história tinha muito esse lugar, esse peso pra mim. Sim, e um movimento muito ativo teu, né? Também se eu não tenho essas pessoas perto, vou catar. Vou fazer com que isso aconteça. E então, aí, teve um movimento ativo de construção de rede de apoio para ter como consequência um amor ou uma aproximação. E fez tanta diferença. Fez muita diferença. Nossa, fez muito. Foi muito positivo. A gente tem um histórico de poucos haters na vida, assim. Então, quando a gente foi bombardeado, porque saiu nesses 2 jornais, e aí disso foi um boom gigantesco. Tanto que ali naquele momento a gente já teve a Globo resolveu fazer um documentário da história. Sim. E aí eles acompanharam a gente por 8 meses. Então foi ali quase, não diariamente, mas eles iam na consulta, estavam sempre acompanhando, filmando tudo, porque eles queriam fazer um documentário. Eles fizeram um documentário, né? Existe esse documentário no Globoplay, inclusive, quem quiser depois. Existe. E toda aí, a gestação até o pós-nascimento. Exato, eles começou acompanharam tudo. Em que momento da Bem no Começou bem no início, acho que começou com 1 mês, né? Acho que foram 8 meses de acompanhamento. Acho que começou ali com... Foi bem no início. Foi 1 mês e pouco, não sei. Foi bem no início mesmo. Como é que o pessoal E acha aí- no Globoplay? É o Dojo Eu Pai? acho que pode pesquisar por Gustavo e Robert, Globoplay vai tá. aparecer. Tá, boa. Pelos nossos nomes já aparece. Tá. E aí eles acompanharam tudo. Então a gente teve uma ampla divulgação ali naquele momento. E aí o que a gente recebeu de amor era infinitamente superior ao que a gente recebia de discurso de ódio. Assim. Sim. Óbvio que houve, mas era tão pequeno. Eu achava que... Eu me preparei pro pior, sabe? Eu achava, nossa, eu vou receber muito ódio. E muita gente vai criticar e não sei o quê. E não, o contrário, assim. Foi sei lá, acho que 99,9 de amor e 0,01 de ódio, sabe? De Instagram e internet. De TikTok redes sociais, tal. TikTok, tudo. E vida real. A vida real foi incrível, né? A gente se muda pra São Paulo, a gente começa a conhecer outras famílias que nem as nossas, a gente começa a conviver. Foi assim, maravilhoso. Hoje em dia a gente vai andando na rua, as pessoas param a gente, falam que amam a nossa família, pedem pra tirar foto, que amam a Mark Maia, que amam a gente. Eu não sei falam, como "Meu é aqui Deus, no Rio como de Janeiro, mas em São Paulo é muito louco, assim. Eu não tô falando de pessoas que conhecem os Dois Pais, não. Pessoas que olham uma família gay na rua caminhando e eu nunca passei por uma não situação precisa nem estranha. conhecer a gente como figura pública mesmo, mas tipo, bate o olho e fala assim, que família linda, não sei o que. Então a gente recebe muito amor. Sim, não, eu recebia isso, eu não era... Então, chama muito legal. muita atenção. Chama muita atenção. As pessoas veem 2 homens gêmeos e um Golden Retriever. A gente tem o pacote a gente sai em caravana, ali né? Sai sempre todo mundo pra rua. E aí as pessoas param e querem perguntar aí tudo. E é muito legal que a gente vê, às vezes, assim, uma velhinha, assim, pergunta assim, ei, meu filho é gay, como é que eu faço pra falar com ele, pra ele ter filho também? Porque a gente vê que as questões das mães hoje em dia é que, tipo, elas querem ter neto. E elas começam a pressionar os filhos pra terem netos também, mesmo gays, né? Os filhos gays pra ter neto. E aí elas param pra pedir ajuda pra gente. Como é que eu falo com meu filho pra ele ter filho? Acontece no elevador do shopping. Ela falou assim, como vocês fizeram assim pra Como é que é o nome disso? Qual o nome disso? A gente falou, a gente fez através de barriga solidária, a gente explicou rapidinho por alto. Aí quando tava saindo do elevador, ela falou, eu vou falar com meu filho, qual o nome disso que vocês fizeram mesmo? Deixa eu anotar aqui. Eu falei, gente... É a inocência das pessoas e a ignorância ali naquele momento, mas é muito legal a gente ver que a gente tá mostrando pra esse mundo uma possibilidade, né? Tipo, olha, nós existimos e nós somos uma das possibilidades que a nossa comunidade tem de ter filhos. E é inacreditável, porque um dos maiores públicos que a gente tem atualmente nas nossas redes sociais são essas mães, essas senhoras com filhos gays que, tipo, sonham em ter netos e tudo, então elas ficam pressionando. Esses dias a gente encontrou... um seguidor também na internet pediu pra tirar foto e falou, meu Deus, minha avó não vai acreditar, porque ela é muito fã de vocês, ela fica me mandando tudo de vocês, entendeu? Então é a avó que é assídua, entendeu? E fica cobrando ele também, então... E os filhos, tipo, gente, eu não quero ser pai, pelo amor de Deus, aí minha mãe tá me enchendo o saco aqui com e tá tudo bem, porque ser pai é isso, você pode ter a liberdade, mas se você quiser,
Saiba que você pode. Mas é muito louco. E esses são os caminhos que você tem. O leque de possibilidades. Que é isso que a gente tenta mostrar. No mundo hétero, hoje em dia, é até mal visto a questão das pessoas forçando a paternidade e a maternidade, né? Mas na minha cabeça, pelo menos, é quase um privilégio da evolução da comunidade de, tipo, as pessoas entenderem que elas podem ter filhos a ponto de pressioná-las a paternidade e a maternidade. Isso é uma baita Então mudança. é uma mudança muito grande, né? Os pais e os avós e os tios, todo mundo entendendo que aquela pessoa pode ter filho. Que já é uma pergunta comum hoje em dia para um casal gay, lésbico, né? Lésbico. Vocês vão ter vocês filho, querem não? ter filho? Você não vai ter? Pra quem achava que não podia, agora tá pressionando até, então você vê que são passos de uma evolução aí. Eu pelo menos acho até legal. no próprio diálogo do casal, né? Um homem começa a namorar um outro. Hoje em dia já cabe ali aquilo que vocês desbravaram lá atrás. Hoje em dia já cabe. Você quer ter filho? Não quer? Uma coisa... Gente, muitas perguntas. Eu quero muito ter filho, mas meu namorado não quer. O que eu faço? Conversa muito. Conversa. Um filho não é qualquer coisa, não. E como é que tem sido a experiência de ser uma família homoafetiva com relação ao que você, principalmente, que eu tô entendendo que quem tinha mais... pensamento acelerado, tô entendendo quem é. Então você já vai mais tranquilo, né? Sim, eu sou mais... Tô entendendo. Eu sou tranquilo também. 29, parece aquele episódio do Mas sabia? Do Friends, que a vou te Ray falar. tinha que ter filho e tal. Vou te falar, quando chegou já um momento que a prima dele aceitou ser a barriga solidária, ele falou assim, ai meu Deus. Me deu um medo. Aí eu falei assim, vambora, eu quero ter filho agora. Foi. Então eu que tava mais animado, ele tava tipo, ai meu Deus, a gente tá indo muito rápido. Eu falei, uai, você não tinha a sua lista? Então ele deu uma recuada. E eu que tava acelerado, eu que corria atrás das coisas, que eu tava tipo assim. Eu também tentava me manter mais, o Robert era do tipo, vamos já comprar 2 berços? Vamos não sei o quê. E eu porque normalmente eu fui o pé no chão e ele era o sonhador. Parece que quando começou o processo da gestação, eu que virei tipo já o sonhador, vamos fazer isso, fazer aquilo, acelerado. E ele, calma. E ele deu uma... Até quando a gente já tava esperando os bebês, eu tinha uma frieza do tipo, gente, não vamos comprar nada, porque se a gente perde um dos bebês ou perde os 2, você vai viver um luto de alguém que nunca esteve na sua vida. Imagina, entende? com 2 bebês montados, uma coisa assim. Você cria já uma expectativa. Tem que ir com então calma eu tentava, mesmo. tipo, não, vamos manter a calma, vamos esperar chegar mais perto. Quando é que vocês liberaram? Quando é que vocês vocês se liberaram pra... O Robert, no início já. Já tava Não vamos comprar nada, mas uma semana depois já tinha um sapatinho. Com 3 meses, acho que a gente comprou a primeira coisa. A primeira coisinha de roupa, mas ainda assim a gente foi devagarzinho. Até porque veio a questão da mudança pra São Paulo no final da gestação. Quando a gente já tava, tipo, prestes a montar um quartinho inteiro em Brasília, não, vamos embora dessa cidade. Para tudo. Então, recalculando rota. Então, e a mudança para São também... Paulo tem tudo a ver com a nossa paternidade, porque a gente trabalhava, às vezes, 14 horas por dia no mundo da construção civil. Nós tínhamos uma empresa de uma construtora. Sim. A gente fazia projeto, reforma, construção. Era basicamente isso. Em Brasília. A gente trabalhava muito, se desgastava muito. Tinha uma equipe muito grande, tinha que lidar com umas 60 pessoas ao mesmo tempo. Então, era muito desgastante. E aí chegou um momento que o Robert falou, eu não quero mais. Eu não quero ser pai e lidar com isso. Eu não ia conseguir aproveitar a minha paternidade. Eu não ia conseguir aproveitar a paternidade, porque já estava muito estressado, inclusive já no final, nesse tempinho ali, vivia até um momento de depressão, assim, pela carga, né, de trabalho, estresse, pandemia rolando, sabe, milhares de coisas. Falei, eu não posso ter filho nesse ambiente caótico que tá a minha vida. Aí eu falei, eu não quero mais isso, entendeu? Aí, e agora? O que a gente vai fazer? Com as crianças a caminho. Tipo, ela já tava eu falei, não. Eu quero ver a minha paternidade de forma plena. Com a empresa em Brasília, e aí? O que vocês fizeram? E aí, a gente decide fechar a empresa, encerra contrato, poucos meses, assim, foram pouquíssimos meses, tudo acontecendo. Encerra o contrato, fecha a empresa, Robert procurando emprego, falou, não, vou procurar um emprego. Eu quero ter uma carga de horário menor, ganhando meu salarinho, eu quero curtir minha paternidade, eu quero cuidar dos meus filhos, eu não quero trabalhar para viver, eu quero... Olha, eu quero viver pra trabalhar, eu quero trabalhar pra viver. Então eu quero meu certo vai ganhar tempo, menos e tal, vamos ter uma vida mais simples, mas a gente vai viver a paternidade. Eu quero curtir meus filhos. E aí, enfim, apareceu uma empresa, uma multinacional em São Paulo, com uma vaga, e falou assim, ai meu Deus, voltar aquele tempinho lá atrás, não tinha que viver dentro do armário. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Então, logo na primeira, assim, dinâmica de entrevista, era você se apresentar. Eu fiz assim,
Montei um PowerPoint com a bandeira PowerPoint, ele explicou no LGBT. PowerPoint. Porque tinha que montar um PowerPoint. Bandeira Era a questão do da arco-íris dinâmica. descendo. Foi literalmente uma bandeira. Cada bandeira era um passo importante da minha vida, porque tinha que contar a sua história, né? A história da sua vida. Então foi, tipo, desde minha saída de Cuba, vim pro Brasil, comecei meu curso de engenharia civil, conheci meu marido, né, faculdade, então foi Tô esperando meus filhos agora, barriga solidária, contei tudo. Bem no desenho da bandeira LGBT, cada coisinha era uma cor. Eu falei assim, não vou passar da primeira fase, já era, né, mas não podia fazer isso comigo. E fui passando, e eu ganhei a vaga. Ele falou assim, meu Deus. Tem que mudar para São Paulo. Sim. E aconteceu tudo isso. Familiar, toda essa questão de autoestima, saindo do armário como pai gay de novo. E apareceu a oportunidade. Vamos para São Paulo, gente. Por isso que você foi na frente também. E eu fui na frente. E você fechou a empresa lá e... Tava fechando a parte burocrática e aguardando da empresa, o aguardando o nascimento dos E eu bebês. fiquei indo nesse bate e volta. E ao mesmo tempo também, a gente já era agenciado. E aí a nossa agência já tinha falado, gente, vem para São Paulo, vocês vão conseguir monetizar. Agenciado o perfil do Instagram. O perfil do Instagram. Então, vem para São Paulo que vocês vão conseguir fechar contrato publicitário, fazer 2 de pais render dinheiro e tudo mais. Então, é uma forma de vocês terem uma renda extra também. Sim. Então, a gente pegou e falou, vamos tentar. É o que a gente tem agora. Eu já tava trabalhando e Gustavo em casa o tempo inteiro. E aí foi isso. Surgindo trabalhos, né? Até que o negócio tomou uma proporção gigantesca, virou uma profissão. Sim. Entendeu? Foi aí que eu descobri uma outra função para 2 de pais, além daquelas lá, daqueles pilares, eu descobri que era uma forma da gente conseguir viver a paternidade integralmente, que era o nosso grande sonho. Era passar 24 horas para os nossos filhos, acompanhar o desenvolvimento deles, que é um privilégio que poucas pessoas conseguem se dar, né? Infelizmente. E tem 2 meses que eu pedi para sair do meu emprego e agora tô 100% também no 2 de pais. Somos exato. Tem planos para milhares. Você diz pro 2 de pais, Exato. ou para esse mundo da internet. Temos. Eu tenho vontade de fazer um podcast. A gente adora isso aqui, ó. É legal, né? Nossa, é muito legal. Tenho muita Ama vontade. bater papo. Ama. Mas é isso. A gente tá focado agora em realmente, assim, fortalecer a empresa, né? Descobrimos que 2 de pais é uma empresa agora, né? Exato. Sim. Então a gente tá nessa fase de fortalecimento do nosso negócio, do nosso novo negócio. E já pensando em outras possibilidades. Agora, por exemplo, a gente tá conseguindo trazer outras coisas. Por exemplo, a gente agora faz conteúdo de reforma, que era uma coisa que a gente tinha lá atrás, que nós somos engenheiros civis, a gente trabalhava com isso. Então, trazer isso já é uma temática diferente da paternidade. E assim a gente está descobrindo outras formas desse mundo do digital, né? Sim. E tem algum receio, algum pensamento disso interferir nas crianças, no dia a dia, no preconceito, talvez até pela própria exposição, né? Visibilidade. Atualmente a gente não tem, eu não tenho medo, acho que eles são muito bem protegidos, assim, de tudo isso. Vai chegar um momento que eles vão crescer e eles que vão optar se eles, enfim, vão querer seguir dessa forma mais aberta, né? Mas é isso, a gente descobriu esse novo trabalho, novos skills, de repente a gente se vê fazendo roteiro, vídeo, dancinha, só mexer com tabela do Excel, entrevistando, sabe? E a gente tava, o quê? Fazendo cálculo, pegando no tijolo. Isso tudo com as crianças do lado, né? Que é o que vocês queriam, que era essa plenitude da paternidade, né? A gente viver 100% ali cuidando dos nossos filhos, né? Quando a gente veio para São Paulo, o Robert já trabalhava de home office, então ele já vivia ali do lado, mas estava focado no trabalho dele, né? Foi mais um privilégio, me mudar para cá, num emprego home office, cuidando dos meus filhos do lado enquanto eu trabalhava. Sim. Então já foi muito bom. Agora não, a gente tá focado só nisso, mas eu vejo até esse momento a exposição que eles têm muito mais positiva, na verdade só com pontos positivos ali, assim, em relação a esse amor que eles recebem, a vida que a gente pode dar para eles, as coisas que a gente pode fazer por eles, hoje em dia são muito melhores do que a gente poderia ter feito por eles em Brasília, assim, não se compara. Sim. Estão na escola já não, né? Não. Que é uma coisa que a gente também... esse é um exemplo, por exemplo, que hoje, com a vida que a gente leva aqui, lá em São Paulo, a gente consegue viver integralmente ali com eles e adiar o período escolar, que era uma coisa que a gente queria. A gente queria muito manter eles em casa o máximo de tempo possível. Sim. Então, é um privilégio que 2 pais dá pra gente.
Tá, você é o das tabelas e você sonha, tal. O que vocês esperam deles? O que vocês sonham pra infância, pro futuro? Pra eles, pra vocês, mas enfim, do encaminhamento deles. Tem isso? Tem... Ai, gente, Tem. eu tenho. Claro que tem. Gustavo, meu filho. Claro, eu não tenho dúvidas. de que Eu você- imagino muito, assim, claro que eu quero respeitar os desejos deles, mas a gente quer muito dar a possibilidade de que eles possam seguir veias artísticas, talvez, assim, tipo, olha, vamos dar música, vamos dar canto, vamos dar essa liberdade Da para que eles arte, possam né? dar arte. Da é. arte. Eles Eu são piscianos, gente. Eles já têm um pezinho ali na arte. Eles entendeu? peixes, Aí, ó. peixes têm essa coisa com a arte, eu acho, assim. Aham. E eu queria dar, eu acho que é um privilégio muito grande eles já estarem nesse meio ali. São Paulo tem esse leque gigantesco de Uhum. Sabe, é possibilidades. cultural muito forte, entendeu? É. De ter isso com acesso fácil. Acesso, Sim. exato. Então, seria muito legal. Mas é uma coisa assim, que vai... se quiser ser jogador de futebol também, Até pode, né? eu aceito, né? Vai fazer o quê, né? A gente vai lá acompanhar no estádio. Mas o quê? Ou pode ser os meus, um gosta e um não gosta. É. A Bela fala assim, ela já perguntou algumas vezes, agora ela afirma, ela fala, eu sou a criança mais conhecida da escola, né? E ela perguntava, hoje em dia ela fala, eu sou a criança mais conhecida da escola. olha E aí. é mesmo, né? Aham. Por toda a história Pronto. dela. E Aham. a Bela Uma parece uma popstar, né? deputada, ela vai andando, ela fala com todo mundo fala com Política. ela. Ela puxa assunto com pessoas aleatórias na Qual o escola. signo Aham. dela? É escorpião. A escorpião. É isso, né? E já o Kim não fala nada, super envergonhado. Então vocês têm essa possibilidade com os dois. Vocês já percebem alguma... Nossa, A- total. Quem é mais... A quem Maia mais... é a política, expansiva, sociável. Ela gosta da câmera, ela vê uma câmera, ela já olha, ela gosta de performar. E, gente, esses Gente, dias hoje ela- mesmo, eu tava pulando com ele nos stories, aí o Mark tá lá, pulando, olhando pra qualquer lugar. A Maia, ela pula olhando pra câmera. E ela se vai. joga e ela pra câmera. Eu falei, gente, não é Não, inacreditável. eu vi ela fazendo hoje o barulhinho de quando bebe. Bebe Ah, água. faz- Mas quem faz é o Mark, né? É. O Mark E ela- faz e ela mais, imita. mas ela imita Mas tudo ela gosta de ele. imitou ali performar. interpretando. Ela todo- gosta. Exato. O Mark, ele é introspectivo, ele é envergonhado, ele não é muito sociável. A gente vai pras Então. pracinhas da vida, e a mãe é que vai lá fazer amizade com criança maior e tudo. O Mark, ele fica brincando sozinho assim, com vergonha, demora pra se entregar assim, entendeu? Sim. Então a gente já vê assim. São bem Diferentes, diferentes. E se dão bem? Ah, Sim, depende. O Isso, Mark olha, acho que tem um piora. trauma da Maia, porque a Maia já mordeu muito ele. Hoje em dia ela já parou de morder. É. Mas. Eles se dão bem, eles brincam bastante, e aquilo que eu queria que um fizesse companhia pro outro, eles realmente fazem. Então, muitas vezes, a gente tá ali cansado e tudo mais, a gente pode ficar só tranquilo e eles brincam um com o outro. Então, nesse sentido, eu acho muito bom, um assim, alívio. porque o primeiro ano dos Gêmeos, gente, o que a gente viveu, sério, sem babá, não tinha uma diarista lá em casa, a gente vivia aquela casa integralmente. Da louça aos cuidados dos bebês, era eu e o Robert o primeiro ano ali, praticamente todo. Começando a vida do zero, cidade nova, com criança. Tudo, né? Tudo era mudou. feito pela gente. Mudou ao lado profissional, né? A gente encerra uma empresa, eu comecei a trabalhar numa outra empresa, o Gustavo cuidando das redes sociais, com 2 crianças numa cidade sozinho, sem família, sem rede de apoio, Nada. sabe? Não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. Tudo Aham. novo. Então foi bem É. tenso. E aí, agora eu vejo que foi bom. Assim, o primeiro ano é bem difícil dos Gêmeos, mas depois de um ano, agora que eles estão há 1 ano e meio, agora eles fazem muita companhia um pro outro. Eles brincam, então isso ajuda bastante. Mas brigam também, né? Brigam. Nossa, brigam demais. Então tem os dois. A briga piora. É Ai, um spoiler, é um sussurrando aqui. A briga piora! Já tô Nossa. sabendo. Mas tem essa coisa da companhia que é muito legal. É bom, né? É bom, Então- é bom sim. Eu gosto. Os meus brincam muito. E eu vejo outros, assim, que tem essa proximidade, né? E você tá certo, né? Realmente, quando tem uma distância um pouquinho maior, fica mais complicado, né? A criança de 2 brincar com uma de 7, É. meio... E na acaba escola um ocupando defende esse o lugar de- outro, essas coisas, acontece? Acontece. É? É. Quem que defende mais Os quem? dois se defendem. Os dois se Os defendem? dois se defendem. Que bom. Os dois Que se defendem. legal. Isso é muito bom. Os meus, eles rodam muito em cima desses assuntos do racismo, da transfobia. Então, a gente trabalha muito isso com eles. Então,
Quando eles falam assim, quando alguém pergunta, você defende seu irmão, sua irmã, e ele fala, se alguém falar que negro é feio, eu vou lá, e às vezes acontece. Já aconteceu deles terem que se defender em Já. relação ao racismo e transfobia? Tem coisa de 10 dias, o Kim tá com o dread azul, né? E aí, de manhã eles ficam juntos, porque é 1 ano de diferença. É 1 ano e 2 meses. E aí, um garotinho dessa turma deles falou que o cabelo do Kim era feio. E falou, o cabelo é feio, o cabelo é feio. E aí, o Kim não fez, foi ela que foi. Ela que foi defender. O cabelo do meu irmão é lindo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. É azul, é muito mais bonito que o seu. E tem essa coisa, o cabelo é azul, sabe? Que incrível. Eu imagino a Maia dando umas dessas também. Nossa, também acho que a Maia vai defender muito o Mark. Só ela pode bater no Mark, não é ninguém. Mas ninguém encosta nele. Eu imagino isso. Gente, eu quero fazer com vocês um ping-pong. E aí eu vou fazer assim. Eu vou falar uma palavra e vou fazer um de cada vez. Tá bom. Vocês me falem primeira coisa que vier à cabeça. Uma palavra, uma frase, um poema, uma música, um péssimo nessa brincadeira. Qualquer coisa. O Gustavo, ele vai te responder nada. Eu fico, ai meu Deus, peraí, porque tem isso, o que eu... Não, mas então, não pode pensar. Tá, vamos. O combinado é que não pode pensar. É uma palavra? Não, eu vou falar uma palavra. Tá. Você fala o que vier. Vai, Gustavo, você é primeiro. Vai ver um suspiro. Pronto, valeu. Família. É a síntese do amor. Acho que é isso. Não tenho. Supera essa aí. Tudo na minha vida. Gostei. Tá indo bem. Afeto. Afeto. Cara, afeto é o que a gente constrói em casa todos os dias. É a nossa realidade diária. Carinho. O que a gente tem todos os dias em casa. A gente é muito carinhoso lá em casa. Todo dia. A gente é muito carinhoso. Se dá beijo o tempo inteiro, falar te amo. O tempo inteiro. Entre nós, com os bebês. Com eles. Com eles também. E acaba que eles se beijam muito também. É muito fofo ver isso também. É muito fofo. E eles têm a iniciativa de beijar vocês também. Sim, também. Eles veem acaba repetindo isso, né? Exato. Então isso é bem legal. Relacionamento. E aí? Vai você primeiro. A difícil manda, né? A gente. Eu acho que a gente é um bom exemplo de relacionamento. Eu acho que tudo que... Aquele negócio fazer a vibe sofrer, tudo que a gente já passou, mas realmente a gente já passou por muita coisa e construir tudo que a gente construiu e chegar aqui é incrível. Então eu resumiria relacionamento e diria nós dois. Acho se apoiar um no outro. A gente é bem exemplo do que um bom relacionamento. Sim. Eu tenho muito orgulho da nossa história, muito orgulho do que a gente construiu. Sim. Do nosso relacionamento. Como é que a gente construiu tudo, o que é que a gente é hoje em dia, o que a gente já foi e o que ainda vem pela frente. Sempre foi a nossa prioridade. Nosso relacionamento foi o que a gente priorizou, acima da vida profissional, acima de outros parentes. Isso foi algo até difícil para as pessoas lidarem no início, porque a gente se priorizou de uma forma que incomoda os outros. A prioridade é sempre um ao outro. E isso trouxe a gente até aqui, né? A construção da nossa família é a síntese dessa priorização um do outro, desse relacionamento que a gente construiu. Boa. Diversidade. Diversidade. Uma palavra. Hoje em dia eu diria que família. Famílias são diversas. Né? Famílias são diversas. Então, viva a diversidade através das famílias. Exato. Isso. Concorda? Concordo. Total, gente. Tem que falar. Imitar, não, então fala, Mazinho. Não, mas é isso mesmo. Acho que a diversidade, ela tá presente no ser humano de tantas formas, né? A gente tem diversidade de cores, religiosa, cultural. Então, diversidade deveria equivaler ao respeito, acima de tudo, né? As pessoas deveriam entender diversidade como respeito, respeitar acima de qualquer coisa. Nossa, eu acho a diversidade uma coisa linda, sabe? Você vê todas as nuances que um ser humano pode ter, entendeu? Em todos os quesitos, entendeu? Imagina se todo mundo fosse igualzinho, entendeu? Então seria um mundo muito careta. Então, sei lá, acho muito lindo.
famílias diversas, vários tipos de relacionamentos, tem trisais, sabe? Tipo, tem pessoas... Poliamor, tudo. Sabe, tipo... E a gente consegue tanta entender isso coisa, de uma maneira entendeu? tão autêntica quanto... Exato. Exato. Tipo, todo mundo pode ver sua vida de forma plena, sejam felizes, que lindo que existem vocês dessa sua forma, e pra você não funciona, tudo bem, pra você funciona outra coisa, e todo mundo sendo feliz da sua forma, entendeu? Então, diversidade pra mim é uma coisa muito bonita. Sim. Muito bonita. É a Agora- beleza do mundo. Né? Agora essa última é pra complementar isso aí, respeito. Respeito, isso acho que tá completamente associado à diversidade, né? Eu acho que você respeitar o outro é você respeitar a si mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Exato. Assina embaixo. Eu acho que eu vi esses dias uma historinha que eu achei tão bonitinha que falava sobre reencarnação. E aí a pessoa ia reencarnando completamente diferente. Ela queria reencarnar de um jeito, ela queria reencarnar um homem branco, loiro, de olhos azuis, ela reencarnava uma pessoa preta, completamente diferente. E aí ela foi reencarnando, e até que chegou um momento que ela perguntou para Deus quantas vezes ela ia reencarnar. E aí Deus explicou para ela que ela reencarnou todas as vezes, que todas as pessoas do mundo são a reencarnação dela mesma. Então, quando ela tá maltratando o outro, quando ela tá desrespeitando o outro, ela tá desrespeitando a si mesma. Então, eu achei tão fofinho essa história, essa construção, e tem muito a ver com isso, né? Com respeito, assim. Sim. Respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Muito bom. Maravilhoso. É isso. Eu não vi Gente, essa historinha, você tem que Isso, encaminhar. linda. Bonitinho. tem que caminhar. Tem que encaminhar. Gente, obrigado. Como é que o pessoal acha vocês? O que tem Instagram? Fala aí. Tem Somos- Instagram, TikTok, YouTube, tudo. É o número 2, numeral 2, DE Paz. Em 2 de todos. paz. Em Em todos. todos. Está tudo. E aí tem o documentário na Globoplay, que vocês falaram. Isso, só pesquisar pelo nosso Pesquisa nome. no Google, Gustavo e Robert, Globoplay, aparece lá. Mais É bem mais tranquilo. algum material, alguma coisa que tenha pra quem Esse se da Globo interessar foi o pela- mais completo, É. porque pegou lá atrás Conta a história de tudo, você. toda a história. São 40 minutos de documentário ali, então Boa. ficou bem Foi legal. bem legal. Bem completo Mostra o mesmo. ponto de vista das meninas que participaram do processo. Legal. Da minha opinião irmã, da minha delas. prima. Boa. A gente fazendo o chá revelação dos nomes, porque não tem por que ficar comemorando sexo, mas a gente revelou os nomes, né? Sim. Foi Então bem foi legal. bem legal. O nascimento, pós-nascimento, tem tudo lá. Foi bem A gente conta legal. toda a nossa história. A gente filmou tudo desde o primeiro Boa, minuto, boa. desde o início da gravidez. Tudo tá filmado. Tudo tá nas redes sociais. Então acho que A vale gente pra mostra hoje em Sim. dia, né? a nossa A rotina. nossa rotina, as nossas alegrias, um pouco de entretenimento, coisas, né, que são cômicas, engraçadas, dores, tudo. A gente tá sempre fazendo alguma historinha lá pra ser E contada. mostrando o quanto que a família homoafetiva é igual, Exato. né? É o que eu falo, gente. É uma No final, família, né? todas as famílias são iguais, todo mundo tem as mesmas questões, entendeu? Exato. Sim. Claro que cada família tem suas peculiaridades, mas no final, todo mundo igual, as mesmas questões, os mesmos problemas. Somos iguais dentro da diversidade. É bem Exatamente. isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Amei. Muito obrigado. Amei demais. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Sigam a gente no YouTube. Tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho. Por favor, né? Por favor, isso é importante para mim. No Instagram, @prosachoque, @daniel.lage, e ainda tem no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Obrigado. Obrigado, Beijo. gente. Tchau, tchau. Beijão. Me provoque. Aqui é prosa choque.